Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Modo Voo Podcast. Que alegria, que honra é inaugurar esse espaço de trocas e histórias inspiradoras. Foram muitos meses de muito trabalho aqui nos bastidores para tornar tudo isso aqui possível, real. Eu nem consigo me lembrar quando foi a primeira conversa né, tivemos essa ideia de começar esse espaço, de ter esse canal. Né? Acho que foi uma trajetória de percalços também, pessoas que entraram e saíram, mas sem dúvida, para chegar aqui, estarmos a gravar esse primeiro episódio, é de muita, muita, muita emoção. E eu não poderia começar diferente, senão agradecendo a todas as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, não vai dar para citar todo mundo, mas a maioria delas que fizeram parte da construção desse momento, né? Desse projeto, desse podcast. Então, é claro que eu começo os agradecimentos com a minha família, que foram as bases, né? É a base forte de quem eu sou, que me deram todo o amor e as oportunidades para estar aqui nesse lugar hoje. Sem eles, sem dúvida, nada disso seria possível. Eles que começaram a colocar lá os primeiros tijolos há muitos anos, pessoas que eu conheci, pessoas que eu não conheci. Então, a eles eu sou extremamente grata. É claro também o meu marido e meu filho, sem eles eu não saberia o que é formar a minha própria família, o que é embarcar nessa aventura que é a maternidade e conhecer todos esses sentimentos, às vezes contraditórios, que fazem que nascem em nós quando nos tornamos mães, não é? E pais, claro. Quero agradecer, sem dúvida, a minha sócia, minha irmã, minha amiga, minha alma gêmea, Maria João Flores, que acreditou em mim para estar aqui nesse lugar e ela que toca tudo nos bastidores também, que faz com que não só esse, mas outros projetos da nossa vida aconteçam e que por mais que ela não esteja aqui em frente às câmeras, ela é total responsável por tudo o que acontece, não só aqui, mas em outros projetos do Projeto Modo Voo. Então, a minha amiga, a minha ultra mega gratidão, meu amor por você, você sabe disso. Quero agradecer também a Sofia, que é o meu braço direito, esquerdo, tudo, que escreve também o podcast conosco, que tem a arte dentro dela, das palavras, da música, e contribui tanto com a sua sutileza e com a sua delicadeza para que cada convidado possa estar aqui também se sentindo bem, sendo bem apresentado. E todo o nosso time de mulheres, somos um time de mulheres aqui nos bastidores, então a nossa equipe de mídias, muito obrigada por tudo que fazem acontecer nas nossas redes sociais e também agora nesse podcast. Nossa equipe de realização, o Helder, muito obrigada por topar esse desafio conosco e a equipe dele também. E é claro, agradecer a todos os convidados que que trouxeram suas histórias, que se voluntariaram, não voluntariaram não, né? Que aceitaram o convite de estar aqui e partilhar suas dores, as suas alegrias, os seus desafios, né? O que deu certo, o que deu errado. Obrigada por toparem sentar nessa cadeira, para esse microfone e compartilhar um pouquinho o que pode ser uma grande ideia, né? Um grande acolhimento, um grande abraço para todas as pessoas que nos acompanham. E claro, obrigada também a você que está aí do outro lado, por nos acompanharem, por apoiarem o nosso projeto, por estarem aqui e darem a oportunidade da gente levar essas histórias e tanto conteúdo e tantas informações para tantas pessoas. Obrigada mesmo. E tendo apresentado todas essas pessoas, agora eu vou me apresentar. Prazer, eu sou a Marcela Rosenblatt, eu sou psicóloga, mãe do Bernardo, e a minha carreira ela foi muito direcionada para a clínica e também a educação. Foram sempre dois pilares que me movimentaram muito. Já estive no lugar da neuropsicologia, já estive no lugar de orientação parental dentro das escolas e também junto com as crianças, ajudando elas no processo pedagógico e acadêmico. Mas, sem dúvida, o que eu sempre acreditei é que educar é um ato coletivo. E foi essa inquietação, né, esse desejo de poder levar o que eu fazia ali no micro, na escola ou no consultório para mais pessoas que o projeto Modo Voo nasce. Agora o podcast como um canal de divulgar mais ainda, de ouvir mais histórias e ser esse ponto de encontro, essa rede de apoio para a gente falar de infância, diagnósticos e tudo mais que está na nossa vida, né? Está na nossa vida, está na vida das nossas crianças. Sabemos que quando a gente fala de educação e seja, né, educação parental ou educação dos nossos filhos, não há fórmulas mágicas, não há respostas únicas, mas há caminhos. E a ideia é que cada episódio possa te oferecer mais um caminho, mais uma estratégia, mais um recurso para a tua jornada como mãe, como pai, e que você possa aproveitar a nossa viagem tanto quanto nós estamos aproveitando.
Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Apertem os cintos, porque o projeto Modo Voo Podcast já vai começar. Em nome da comandante e da tripulação, desejamos a todos um ótimo voo. Foi o Porto que viu crescer a nossa convidada de hoje. Numa infância feliz e cheia de atividade, gostava de trepar as árvores, saltar a corda e todas as brincadeiras físicas, mas também abraçava as bonecas e o faz de conta, imaginando cenários e histórias novas. Olhava a natureza e os animais com um encanto especial, talvez devido a todas as visitas a Monte Alegre, a aldeia da avó e as muitas temporadas de férias que ali passava na sua casa. Com o gosto musical requintado dos Nirvana a Oasis, passando por Smashing Pumpkins, cantou e dançou muito, enquanto crescia e se tornava mulher. Aos 35 anos, conheceu o seu grande propósito de vida e maior projeto, a maternidade. Quando pensa na sua família, lembra-se de cada um: do pai, da mãe, do irmão, da cunhada, das duas sobrinhas, do pai e do irmão do seu filho e, claro, do Diogo. Com o Diogo, hoje de 7 anos, não só se tornou mãe, mas conheceu um desafio constante de conciliar a vida profissional, a maternidade e a sua própria identidade. Mesmo com todos estes desafios, continua a definir-se como otimista, bem disposta e alegre, sabendo sorrir para o mundo, porque sabe que ele lhe sorrirá de volta. No meio de sorrisos e boa música, recebemos a mamãe Raquel e com ela vamos explorar o mundo do autismo. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Obrigada por estar aqui, por contar a sua história, inaugurando esse espaço do podcast. É uma honra te receber. Raquel é prima da Maria João. E vamos contar aí um pouquinho da sua história, da sua maternidade, da sua família e do Diogo, claro, que é a estrela de hoje. Então me conta, vamos começar lá do princípio, como é que foi a chegada do Diogo, a preparação para se tornar mãe, receber um bebê, como é que foi isso? Antes de mais, queria dizer que também é uma grande honra estar a inaugurar um projeto fantástico como este e muito obrigada pelo convite. É muito especial e é muito importante e sinto-me privilegiada por poder partilhar aqui a história e poder ajudar outros pais também. Então, a chegada do Diogo foi uma emoção. O primeiro filho foi uma criança muito desejada. Foi uma gravidez tranquila, embora tenha aos 4 meses teve que ficar de baixa, mas isso até o tornou a gravidez mais tranquila, porque pude descansar um pouco mais, sem grandes percalços. A ansiedade normal da primeira gravidez, não é? Uma ânsia constante. Enxoval. E aquele momento, será que está tudo bem? Será que está tudo bem? Sim. Assim, a cada passo. Mas, graças a Deus, sempre tudo bem. Não se identificou nada. Nenhuma intercorrência, uma gravidez. É tudo tranquilo, na gravidez. Já o parto não foi assim. O parto foi um bocadinho turbulento, efetivamente. Entrei em trabalho de parto à noite, ainda consegui dormir, passei a noite, fui para o hospital. O trabalho de parto demorou de 20 e tal horas e pronto, a altura do nascimento em si, em que nós vemos, romantizamos aquele choro, aquele berro, e depois a criança vem, o contacto com a mãe, e amor, por todos os lados, corações, sorrisos nos lábios. Golden Hour. Não foi propriamente assim, na realidade. Conheço esse enredo. Mas não foi, não é? Aquele sonho todo, e agora qual é a primeira roupinha do bebê, e agora vão ter os convidados todos. Na realidade, a minha experiência foi bastante diferente. A aventura começou logo ali. Porque, pronto, o Diogo nasceu, não houve o berro, acho que demorou bastante a respirar, teve um apegar baixo. Houve ali uma certa reanimação e um sururu à volta, aquelas caras apreensivas das médicas todas, e eu em pânico total. Entretanto, saiu a placenta, eu nem vi nada, eu entrei em estado de pânico, estava o mundo todo parado, né? Eu só pensava, se acontecer aqui alguma coisa, eu não vou aguentar isto, eu vou morrer junto. Só pensava isso, bem, foi péssimo. Mas pronto, tudo bem, a médica disse, não vai haver aqui, não se esperam nenhumas repercussões, o apegar de facto foi baixo, mas está tudo bem. Foi baixo quanto, Raquel? Lembro. Era o mínimo do normal, não é? Era 7, 8, 9, não é? 9 é o normal, acho que era 7, era um apegar 7. Depois levei-o para o quarto, tentei dar aquela primeira mamada com alguma dificuldade, porque ele não queria, e pronto, ninguém me disse nada, pousei o bebê,
e tentei dormir, embora não tivesse conseguido dormir nada. Entretanto, levaram-no porque ele estava com hipoglicemia e foi para a incubadora. E ficou ali 10 dias. Ele nasceu a termo. Né? Nasceu 38 Passou. semanas, Aham. sim. Primeiro era a adaptação ao meio extrauterino, depois já era uma pneumonia congénita, andava ali toda a gente à volta sem saber o que é que acontecia e eu sem saber se ia ter filho ou não, não é? Sem perceber se a Nossa. minha maternidade ia ficar por ali Uhum. ou não. Pronto, felizmente foi só o início. Nossa, caramba. Mas foi Muito bastante intenso. atípico. Lembro-me, fiquei assim na memória com a minha mãe e o meu pai chegarem super entusiasmados. Onde é que está o bebê? E eu, não está, está na Na incubadora. incubadora. E eles, pronto. E as minhas amigas visitarem, e eu estava, pronto, psicologicamente foi muito complicado, emocionalmente de gerir, porque de facto todas aquelas hormonas, toda aquela expectativa e todo aquele receio, ansiedade de poder acontecer alguma coisa foi péssimo, pronto. Foi logo ali um início muito complicado. O que Mas- eu acho maravilhoso de se dizer, né? Porque, como a gente brincou, há uma ilusão, talvez, ou uma série de expectativas irreais sobre esse momento do nascimento, né? E que pode ser um mar de rosas, mas a maioria das experiências não necessariamente são. Sim. Então é importante a gente também estar preparado para essas duas Muito coisas. complicado. Porque, sei lá, o bebê parece quando nasce, né, um pedaço de nós cá fora. E de alguma forma aquele pedaço tinha sido cortado. Antes ele estava sempre dentro de mim e de repente estava numa incubadora, estava num sítio diferente. Eu dormia longe dele, porque entretanto tive alta, fui para casa e ele ficava lá. E havia aquele telefonema às 4 da manhã que eu ligava para saber, está tudo bem? Enquanto não atendia o telefone, meu coração disparava. Eu nem sequer sabia se o bebê estava vivo. Era uma situação, só de Terrível, lembrar, terrível. arrepia. Foi péssimo. Pronto, mas depois passou. Lá levei o meu bebê para casa. Aquele início de como é que eu lido, como é que eu não lido, não é? As noites sem Pequenino, dormir. frágil, já esteve imensas noites sem dormir. O meu pai foi um apoio enorme. A minha prima, a Maria João, um apoio enorme. Quantas manhãs ela foi lá ajudar-me para eu poder dormir. Obrigada, família. Foi fundamental. Rede de de facto. apoio, né? Falamos tanto Essa disso na rede de apoio maternidade. familiar Rede de apoio é fundamental, essencial. fundamental. Pronto, mas lá fui passando, ele teve refluxo, entretanto, o bebê é normalíssimo, impecável. Um bocadinho nervoso talvez, mas nada de que saltasse assim à vista. O que seria Super nervoso? normal. O que você entende? Nervoso, mas não era nada o choramingar, não é? Mas até a dormir de 3 em 3 horas, não é? Pronto, mas isto há várias crianças assim. Sim. Não havia nada que o destacasse, eu acho, Ok. na realidade. E ele olhava para nós, eu até tenho vídeos da primeira papa, dele olhar para mim e para o pai a rir-se. Era o pai que estava a dar e a cair a papa e ele a rir-se. Aqueles vídeos normalíssimos. Nem sentia sequer aquela falta de contacto ocular enquanto bebê. Mais tarde, talvez tenha visto outros filhos de amigas minhas com crianças muito interativas que até pensavam, que engraçado, nós estamos a falar, ele olha para nós. Meu filho não fazia isso. Ok. Então, quer dizer, você tinha alguma experiência com outros bebês antes, Raquel? Cuidou Tinha, mas tinha. É. Tinha, e não achei assim uma diferença muito grande. Mas lá está, eles também têm personalidades diferentes, porque eu conheci Claro. bebés que não estão nem aí para a conversa dos adultos e Sim. depois conheci bebés que até achei extraordinários, não é? Porque nem acho muito normal um bebé de 3 ou 4 meses estar atento à conversa dos adultos, não é? Tipo, as mães estão todas a conversar e o bebé está assim. O que é que elas estão a dizer? E eu, mas o bebé não me entende nada, Sim, nós sim. falamos e ele olha, espetacular. Os outros geralmente não, o meu era dos Claro, que tem não toda olhava, uma mas questão tudo bem. de Mas se eu olhasse para personalidade. ele respondia. Perfeito. Então, Olhava até de aí volta. os 3, 4 meses, nenhum 3, 4, red até flag, um nenhum ano sinal e de meio, um nenhum ano e red flag. meio, nada. Não, eu estava feliz e Andou, contente com o meu bebê. né, andou não é no prazo certo, mas dentro Sim, daquela com 6 janela. meses foi para a escola, depois como o infectário o trouxe várias vezes para casa, acabei por decidir ter uma babysitter em casa, uma ama no fundo, que ficou com ele, entre a ama e o meu pai, até a 1 ano de idade ele foi ficando, dos 6 a 1 ano de idade foi ficando por casa, Ok. mais salvaguardado. Andou Ou cedo. seja, com pessoas de confiança, Sim, teve os marcos do sim. desenvolvimento. Comia tudo, andou a tempo. Pronto, aos 6 meses até dizia que ele mamã, papá, tatá, cacá, olhar para mim a rir, tenho vídeos Os disso, a pensar que Maria, os balbucios. balbucios, tudo, a pediatra nunca identificou nada. Ok. Até 1 ano e meio, em que entrou aquela fase das birras. Na escola ele já mordia com alguma agressividade, mas havia outras crianças assim também. Pronto, portanto, nessa fase ainda não disseram muito, até que tive uma reunião com a educadora da escola que disse, mãe, o Diogo não responde pelo nome. Nesta altura já era suposto. Se calhar era melhor ir ver isso.
e ele fazia muitas otites recorrentes. Uhum. Então resolvi levá-lo ao médico, a pediatra também recomendou um otorrino. Lembro de entrar uma vez numa sala de otorrino e a médica disse, que é que depois há uma certa negação, não é? A médica disse, ok, nós vamos ver os ouvidos, mas eu vi esta criança urgentemente. Eu assim, o que é que ela quererá dizer com isso? Ele é muito agitado realmente, não para quieto, mas ele realmente naquela altura, quando eu olho agora para trás, de facto, com o anime, ele não só não respondia com o nome, como tinha um contacto ocular já bastante mais reduzido e uma agitação maior. Portanto, os primeiros sintomas já estavam lá, Ok. com o anime, por ali. Mas como sempre foi uma criança normal, ou aparentemente normal, e na realidade a mãe continua com o sonho. É algo que é muito difícil. Eu vou só te fazer uma pausa, Admitir, Raquel, né? para falar uma coisa, né? A gente, quando fala de autismo, a gente não fala de doença, a gente fala de uma condição neurodivergente, não é? Então, até a gente fala de sinais ou características que estão dentro do espectro do autismo. Sim. Então, não são bem sintomas, não é? Não é como Sim, numa... sim, eu falei em Pronto. sintomas. Sim, claro, mas eu Sim, sei que você sim, sabe. É só para sinais. também esclarecer para quem Certo, esteja certo, nos ouvindo de que certo. são características que nos chamam a atenção. Sim, sim. Geralmente aí nessa fase do desenvolvimento mesmo, principalmente quando vai à escola, né? Não responde pelo nome, um andar na ponta do pé, ele andava? Ainda não. Ele com 1 ano e meio andava super bem com o pé, começou a andar com o pé todo no chão. Hoje em dia ele tem 7 anos e anda Na ponta do pé. do pé. Ou seja, são características São, mesmo que que nos vão chamam aparecendo até. Não, gradualmente, não vem todos de uma não, vez. não, Perfeito. não. É, completamente. Perfeito. Aí pronto, Pronto, foi fazer os ouvidos, estava dizendo. fazer os ouvidos e realmente fez o exame e tinha uma perda de 70% da audição. Tinha o líquido dos tímpanos, estava todo lá e estava a obstruir a audição. Então é por isso que ele ainda não fala. Que ele realmente não falava, não é? Mas também ainda não tinha feito os 2 anos, portanto ainda não estava com alerta, ele ainda não estava num estado de alerta muito grande. Foi operado, pensei, agora é que vai Teve que ser ser. operado. Foi operado para tirar colocou aqueles tubinhos nos Ok. ouvidos, eu já não me recordo o nome técnico. Não confesso. precisa. Pronto, e retirou as adenoides, também melhorou bastante a parte das secreções, Respiratório. portanto, teve ali uma melhoria a nível até de vez em que ficava doente, etc. Fiquei na expectativa, pronto, agora que alô, vamos lá falar. Qual foi o azar? Entrou o confinamento. 2020. Pandemia. Portanto, agora que a criança pode falar, vai ficar Todo fechada mundo em de casa. máscara. E ele em casa. Portanto, até isso também acabou por atrasar um bocadinho o meu grau de alerta. Ok, não fala, mas também Outras prioridades naquele momento, né? Pessoas estava morrendo de tudo, ok, ele Covid. também não está Sim. na escola, etc, etc. Qual foi, agora, pronto, já estou a entrar na história toda. Não, mas está Não certo. sei se, Não, se, vá, segue o fluxo, está indo bem. se quiseres interromper. Não, está indo ótimo. Já estou a fazer a história por ordem cronológica. É isso. Depois, em casa, depois de estarmos confinados, ele começou a ter birras feias, as ditas crises, Ok. que eu ainda não sabia identificar, mas comecei a assustar-me bastante porque de facto chegaram a ser 40 minutos a berrar desenfreado, com as pupilas dilatadas, a bater com a cabeça para trás, diria fora de si. E eu, pronto, mãe de primeira viagem, Google, Como lidar? birras com mais 10 minutos é melhor consultar o médico. Eu, bom, se calhar é melhor consultar o médico. Porque a certa altura já estava, na altura os meus pais também estavam comigo, a minha mãe muito preocupada, ai meu Deus, isto não é normal, ele está a berrar há imenso tempo, mas o que é que ele tem? Eu também não sei o que é que ele tem. Isto realmente foi desesperante e ele realmente entrou um bocadinho ali já na autoagressão. Pronto, entretanto a família também foi ajudando e os amigos com algumas dicas, segui uma primeira pediatra de desenvolvimento, que depois o problema aí é a nossa expectativa, né? Porque a minha expectativa é que, pronto, ok, há um problema, eu vou recorrer a uma pessoa, ela vai-me resolver o problema. É o meu otimismo, né? É o meu feitio. Vai-me resolver o problema. Portanto, falei com aquela primeira pediatra, a minha expectativa era que fosse algo tudo muito estruturado, endereçar os problemas um a um, sugerir estratégias de Você forma... é engenheira de formação, né, Muito Raquel? engenheira, Pronto. Então, exatamente, isso. é um mindset, é uma forma de pensar. É verdade, Eu não sou engenheira, verdade. mas compartilho muito dessa forma de pensar, que é, vamos listar aqui, vamos otimizar, como é que a gente faz para chegar no resultado. Estas são as medidas, vamos fazer a Sim. monitorização, vamos seguir, vamos implementar medidas adicionais para conseguir os objetivos iniciais, adaptamos tudo mensurável, estava à espera de uma coisa assim super organizada. O plano estava escrito. Um plano, exato. Só que a vida não é o nosso plano. Não houve passo de todo, essa foi das maiores aprendizagens. Pronto, entretanto, não...
como a minha expectativa não estava ali de acordo à resposta que tive, houve aquela, passa tudo pela nossa parte emocional. Eu aí assumi a culpa, não é? Na realidade, eu ainda estava a aprender tudo e acabei por me revoltar um bocadinho. Não gosto desta pediatra. Ok. Não me deu a resposta que eu queria. Pronto. Uhum. Então depois fui a uma segunda. Isto é tudo um processo, não é? Não, e que Porque é eu importante a gente dizer, né? estava a Porque gerir o meu próprio processo também, você não é? falou, exato, era isso que eu ia comentar. O nosso próprio processo, né? Nossas próprias expectativas, que sim criamos quando a gente vai ter uma criança, não só sobre filhos, mas sobre tudo na vida. A É. gente tem uma expectativa, uma pré-concepção do que aquilo vai ser ou como vai acontecer. E aí, quando chega a realidade, atropela a gente assim de maneira tão abrupta. O que eu faço com a minha expectativa? Eu tinha criado aqui esse filho, ele ia fazer isso e aquilo, e a gente ia fazer tal e tal, e a gente ia viajar e assim. O que eu faço com isso aqui tudo, que é real, que eu criei? E Isso precisa de um lugar? é verdade. E para onde você botou? E para onde você endereçou toda essa. Nem sei dizer, na realidade. Acho que ainda nem sei dizer, para ser sincera. Algumas ainda existem, Uhum. outras estão lá no baú. Sim, é isso. Ficaram no baú mesmo. Às vezes vão lá chatear-me um bocadinho. Uhum. Ainda me chateiam um bocadinho e eu tento fechar o baú. Fica aí. Uhum. Que agora já não, isto não vai acontecer. Ou até vai, mas não nesse tempo, Não nesse não nessa tempo. hora, não no Sim, meu sim. plano. Não, no meu plano, claramente. Embora eu não tenha feito assim planos, mas há sempre, não é? Nem que seja de forma inconsciente. Sim. Aquela imagem que nós temos de todo mundo à nossa volta, do contexto, das nossas amigas com os seus filhos, a fazer as suas coisas. Vemos crianças ao longo de toda a vida e pensamos sempre, e quando for a minha vez, não é? Uhum. E o que é que eu vou fazer? E, embora não tivesse nada de muito definido, portanto, não há aquela expectativa definida que cai, mas há toda a envolvente geral Sim. que muda radicalmente. não é? Claro que sim. Pronto, entretanto, procurei uma pediatra desenvolvente que me endereçou para um diagnóstico, uma avaliação psicológica. Ok. Pronto, e aí comecei a começar a aprender toda esta minha jornada, não é? O que é? Que engraçado, realmente quando eu lhe peço para apagar a luz, ele não vai lá. Ele não responde a comandos, nem tinha reparado. Porque às vezes estamos em casa e não nos apercebemos, não é? Eu, que não sou de todo da área e Uhum. mãe de primeira viagem, muitas coisas passavam-me despercebidas. Sim. Quando realmente fizeram a avaliação e eu vi aqueles pontos todos, realmente, há muito mais sinais do que aquilo que eu estava realmente a identificar. E pronto, e o diagnóstico, no fundo, eu acho que isto já foi a espécie de diagnóstico, né? Fizemos o ADOS Uhum. e saiu uma probabilidade moderada a vir a ter uma perturbação do espectro do autismo. Foi este o resultado. Uhum. Claro que toda a minha esperança e otimismo olharam para aquilo a dizer moderada, não é alta, ainda há uma probabilidade, pode ser que é 50%, pode ser que os outros 50% não sejam. Uma pessoa agarra-se àqueles 50%, Claro que pode sim, ser que não. claro que sim, né? Acho que também um pouco da gente falar de inclusão e de que o autismo tem o seu lugar e a gente precisa olhar e incluir todas as pessoas em todos os contextos, mas também não sermos hipócritas de falar que não traz uma série de desafios, porque traz muitos desafios, né? E não é só bonitinho postar foto no 2 de abril, que é o dia da conscientização. Não é sobre isso. É sobre a gente poder falar e apoiar essas mães, esses pais, essas famílias que passam pelo como você falou, da autoagressão, que ele se desenvolve para se regular, não é? Da questão da interação social no grupo de amigos, com as pessoas da família. Tudo isso a gente precisa olhar e acolher essas famílias e ter essa rede de apoio. Então, obrigada por Sim. trazer a realidade nua e crua, porque é isso que a gente está fazendo aqui, de fato. Sim, eu posso dar vários exemplos disso até. Estamos a fugir, eu estou a fugir Não, da estrutura. não tem problema. Vamos seguindo aqui o fluxo. Estou aqui, não quero fazer hijacking. Não, estamos indo bem. E aí, então, veio essa probabilidade, você disse, né, do moderado, estava ali agarrado essa expectativa, não é moderado, ainda não Pode é ser certo. moderado. E pensar, ok, o desenvolvimento da criança vai estar sempre um passo atrás, mas ela vai seguir o seu caminho, vai adquirir as aptidões um pouco mais tarde, mas vai adquirindo. Pronto, e a expectativa é essa. Perfeito. Vamos fazer um programa de intervenção precoce. E ele tinha quantos anos? 2,5. 2,5. Ok, A nessas pediatra de avaliações... desenvolvimento enviou imediatamente de escola e eu completamente fui daquelas neuróticas, metida em casa no confinamento e pensei, valores mais altos se levantam, levei o álcool gel comigo e a máscara, mas o resto do Covid nunca mais me lembrei disso, o meu filho era a prioridade e saí de Claro. casa, levei-o para a escola e começamos a fazer uma vida normal.
para tentar, porque o primeiro feedback da pediatra de desenvolvimento foi, bom, há várias crianças que estão com alguns traços por estarem confinados. Portanto, isto pode ser simplesmente uma consequência de ele estar muito tempo sem socializar com os pares e etc., fechado em casa e afins. E foi a minha esperança também, mas entretanto lá fiz a avaliação e percebemos que não era bem assim. De qualquer forma, havia sempre aquela esperança, quem sabe com esta intervenção precoce, agora intensiva, haja um desenvolvimento rápido e consigamos aqui colmatar estes atrasos e estas dificuldades que ele está a ter no momento. Até porque, uma coisa importante, quando a gente fala de começar a estimulação, a gente fala de uma janela ótima de oportunidades, que é exatamente na pré-infância, né? No início da infância. Até, de novo, não quer dizer que depois dos 6 anos não é para continuar investindo em intervenção, claro que é, mas a janela maravilhosa que o cérebro está assim, quero aprender, é nessa primeira infância. Então, que bom que você pôde receber esse diagnóstico cedo, porque até fala um dado. Estatisticamente, as crianças só recebem diagnóstico com 4, 5 anos. Então, assim, já perde tanta chance de desenvolvimento dessa infância 2, 2,5, 3, porque foi postergado o diagnóstico. É verdade, mas eu quanto a isso, a minha perspectiva também mudou um bocadinho. Eu ouvi isso muitas vezes, sempre sobre a plasticidade cerebral, etc. Isso acabou por criar também alguma pressão e alguma expectativa para esse período, que era um bocado a história que eu ia contar agora, apesar de tudo. Esta intervenção precoce, nós investimos ali tempo, dinheiro e tínhamos uma expectativa alta de um desenvolvimento relativamente rápido, que não se verificou. Portanto, terapia da fala 2 vezes por semana, falar 0, não dizia uma palavra, nem apontava sequer. Não havia ali intencionalidade de comunicação e a intervenção era bastante frequente. A terapia ocupacional também estava lá, o tempo de atenção conjunta não estava propriamente a aumentar, o saltitar entre tarefas de forma desorganizada continuava a acontecer, não conseguíamos que ele obedecesse a comandos, portanto víamos muito pouca evolução. Na psicologia até acabava por sempre foi um contexto que nos deu alguma esperança, porque ele ficava ali sentado naquelas cadeirinhas que são controladas a nível espacial, não é? Ele não consegue sair muito dali e ele conseguia ali, era no fundo forçado a ter um tempo de atenção conjunta maior. E era ali até, e na realidade foi sempre a esperança que me deu e que deu para entender que ele aprendia rápido e quando realmente conseguia estar focado, e consegue, hoje em dia assim também continua a ser a minha experiência e a minha esperança. O tempo que está na psicologia, ele adquire conhecimentos muito rápidos e é o feedback que sempre me deram, que ele tinha muito potencial, que era um rapaz muito inteligente e que aprendia rápido, mas realmente tem um tempo de atenção conjunta demasiado pequeno para conseguir estar equiparável aos pares, e com o tempo foi-se perdendo cada vez mais, ele foi perdendo cada vez mais o comboio, por assim dizer. Sim, perfeito. A Então, distância, não é? Este tempo de plasticidade é importante, mas também é preciso gerir muito a expectativa. Perfeito. Porque por vezes está-se a fazer tudo by the book. Eu tentei fazer tudo by the book nesse sentido, mas de alguma forma não tenho a sensação, até posso estar a ser injusta, ele teve imensas evoluções, sem dúvida, mas a expectativa que eu tinha numa intervenção precoce quando me foi apresentada era que realmente... que o prognóstico fosse melhor, não é? Que tivéssemos uma evolução mais rápida, mais mensurável, mais visível. E com o tempo, até mesmo a forma o plano, eu estava sempre a pedir um plano para poder medir os resultados, até para nos dar algum alento, não é? Estamos a fazer um esforço tão grande. E o que é que resulta deste esforço, afinal? Sim. Ficamos com a consciência limpa que estamos a fazer o que é suposto, mas então e o resultado? Onde é que ele está? Isto é difícil. Tive uma vez também uma reunião de pais, em que depois é difícil ver isto, que está uma criança ao lado, eu desde que tive a terapia ocupacional, o meu filho está, nem o reconheço, está outro. E eu a pensar, o meu não. O que é que se passa comigo? É porque é ciência humana, né? E é muito, muito, muito maravilhoso esse relato. Eu acho que, de fato, o que eu falei não deixa de ser inválido, realmente é ciência. Há uma janela de intervenção boa nessa faixa etária, mas não é exato, não é ciência exata, é ciência humana. Não é mesmo. E é claro que há uma frustração como é a que você está trazendo da tua história, né? De ter oferecido tudo que eu podia, tudo que dava, investimento financeiro, emocional,
tanta coisa e o resultado não, a resposta não veio na medida do meu esforço. Não, de todo. De Não. todo. Eu É entendo preciso como isso muita pode ser gestão. frustrante. A gestão dessa, Muito, muito. dessa É preciso frustração. gerir mesmo muito bem. Porque há momentos em que dá vontade de atirar a toalha ao chão e Se não está dizer, vindo resultado, eu não vou fazer vai, isso tudo para então quê? não vou fazer Uhum, nada. Está perdido. Está a exato. causa perdida. Mas uma pessoa vai desistir do filho? Não Não vai, né? vai. Então, Então, eu vou te interromper para contar uma história que tem tudo a ver com isso, que é o seguinte: eu trabalhei numa escola no Brasil que eu acompanhava um menino autista também. Ele tinha, na época, 10 anos e estava no quarto ano. Acho que se eu me lembro é isso, mas não importa. O que importa é um caso muito difícil de autoagressão também, não só autoagressão, mas agressão a outras pessoas, não verbal, ecolalias, um comportamento bastante desafiador, né? De interação social, de aprendizagem, tudo. Uma família com muitos recursos, que promovia de tudo e mais um pouco para esse menino, e nós também na escola, né? Tudo que é adaptação, tudo que de fato, ensiná-lo. Não é o básico, não o básico no sentido de ser menor, né? Mas a base, o básico de base, né? Para ele conseguir dar os primeiros passos. Como a gente aprende assim, na base mesmo. E nada, Raquel, e nada, e nada, e nada. E nós também ficamos frustrados como profissionais. Poxa, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, e cadê? Quando um belo dia, num contexto era uma saída, foi uma saída de escolar, né? Uma saída de escola. E eu já não vou me lembrar o quê, mas eu me lembro disso. Que algo que ele fez ou falou, que falou, "Ah, ele aprendeu tudo que a gente ensinou. Tá aqui, ó, ele trouxe. Então, quer dizer, as coisas são atemporais, sabe? As coisas são mesmo atemporais, elas não vêm no ritmo e na velocidade e no momento que a gente quer colher esses resultados, mas tá ali. Porque uma coisa no autismo há muita essa dificuldade de trazer o que está dentro para fora, pelo menos numa linguagem que nós conhecemos, né? sim, sim. Então, mas tá ali. Tá ali. E de alguma forma você vai ver, ou já deve ter visto com certeza na tua trajetória aí, que todo esse esforço, ele aparece em alguns pontos. Faz sentido o que eu tô falando? Você consegue Faz. Sim, reconhecer? sim, claro, sem dúvida. É uma questão de expectativa, na realidade, não é? Uhum. Porque pensamos, qual é o objetivo? Começamos a estudar o que é que cada uma das terapias faz. Pensamos, ok, então está na altura de maior plasticidade, está a fazer de forma intensiva, é suposto ele acompanhar minimamente os pares no desenvolvimento, um bocadinho atrás, mas ir ao ritmo dele atrás. E pronto, e lá está, o meu otimismo talvez vai sempre aumentando um pouco a minha expectativa. Uhum. E houve ali alguma dificuldade de gestão e houve alguma adaptação que também teve que se fazer. E na realidade, por mais intensivo que seja o programa terapêutico em contexto clínico, a verdade é que a criança passa a maior parte do tempo em contexto escolar. E podemos falar disso mais à frente, quando Sim, vier a altura escolas, de sim. contar Não, toda a história vamos das partir dali. escolas. Na sua cronologia, você então veio a pediatra e falou escola, né? Falou, Foi para a bota ele para a escola, escola. E certo. aí, como é que foi o início na escola? O início na escola foi numa altura em que ele estava a ser avaliado. Levei-o para uma escola também sugerida por uma amiga, sendo uma escola que estimula bastante as crianças, e também me pareceu um programa bastante diversificado, com muitas atividades, muitos estímulos, muita intervenção. Acredito que funciona lindamente para crianças neurotípicas. Na realidade, a escola não estava preparada para integrar um menino como o Diogo. E a verdade é que, passando da avaliação ao diagnóstico e tendo uma reunião com essa escola, a própria escola acabou por se afirmar como não ter competências para lidar com isso. Nós não temos formação, Uhum. nós não sabemos lidar, e ouvi coisas como, os meninos da turma ficam muito contentes quando o Diogo chega atrasado. Porque pensam, sério? não está cá o Diogo para fazer barulho. Meu Deus. Com 2 anos. Uma criança de 2 anos não diz bem isto, não é? Não, Quem não. diz na realidade somos os educadores que passam esta mensagem. Foi a sensação que eu tive. E pronto, e pensei de todo, não é a escola para o Diogo. Quando saiu o diagnóstico, eles também, foi-lhes oferecida a formação, eles rejeitaram. E posto isto, fiquei sem escola. Na realidade, o Diogo precisava de escola urgentemente, mas de facto fiquei sem resposta. Enfim, o Diogo ficou sem escola mesmo, e eu andei desesperada à procura de uma escola,
no meio do ano letivo, para conseguir abraçar o Diogo. Tarefa que não é fácil, diga-se de passagem. É, conseguir escola em Portugal é muito difícil. Muito difícil. Estávamos em novembro, outubro. Já tinha pago até. Fora do ano letivo, Foi então. frustrante porque eu tinha pago a inscrição do ano seguinte. Aham. Tinha Então era uma gasto escola ali na privada. semana. Foram privadas. Privadas, sim. Comecei pela escola privada, ele já estava no infantário privado, começou por uma IPSS, depois passou para o infantário privado, Uhum. depois veio o confinamento, acabei por não matricular e escolhi uma escola em que o estimulassem mais. Pronto, acabei por ser influenciada por uma amiga que também resolveu fazer isso. E né? levamos as duas, os filhos, para a escola onde os estimulava mais. Estimulava neurotípicos. Teoricamente. Na prática, pronto, lá está, o Diogo realmente não ficava na filinha, não é? E não acabava por ser porque é que o Diogo pode sair da fila e eu não é? Depois os outros meninos também acabavam por... E as educadoras tinham ali bastante dificuldade em gerir. A inclusão, não é? O tema da inclusão em contexto escolar. E a escola usa muito isso, a gente estava falando aqui nos bastidores, acho que vale a pena falar agora real, né? Que como que a escola, ela vai se esquivando de assumir a responsabilidade, que foi o que você trouxe, se responsabilizar. É um aluno que está dentro da minha sala de aula. Então, eu não estou preparada para recebê-lo agora, mas eu vou me preparar. Vou capacitar minhas professoras, eu vou incluir esse menino como eu incluo todos os outros. A psicóloga que nos acompanhava na altura e que esteve nessa reunião com a escola até deu um exemplo que eu achei, fez uma analogia que eu achei bastante interessante. É como um hospital, no fundo, dizer fraturas expostas não trato. Só trato arranhões. Maravilhoso, nunca tinha Só ouvido. arranhões. Fraturas expostas, olhem, o hospital não trata, por isso só podem sair. Exatamente. Fraturas... Se vira. Aqui nós não recebemos fraturas expostas, só arranhões. Exato. E o que é pior é que as escolas, quando elas falam isso, elas estão basicamente não só se esquivando de assumir a responsabilidade por esse aluno, por essa criança do jeito que ela é, e ponto, mas também passando essa mensagem que é, olha, não queremos essa situação aqui para nós, né? Tá muito desconfortável para os nossos alunos de 2 anos esse barulho. Porque criança de 2 anos é silenciosa, eu queria conhecer alguma. Sabe? Porque... Sim, dá trabalho. Eu assumo totalmente dá um trabalho isso. Dá muito trabalho. Dá um trabalho a mais. E eu não tô afim. Verdade é essa. Eles não falam assim, mas está embutido desse discurso de que, não tô preparado para receber o seu filho. Eu acho que ele tem que encontrar uma escola melhor do que a nossa. Não vou dizer bem melhor. Por favor. Nós não estamos preparados. Exato. Por favor. Escolas. A experiência a seguir foi excelente. Vamos a ela. Vamos lá. A experiência sim foi excelente. Foi uma escola até próxima desta, também privada. A recomendação foi... já sei. Entretanto, neste processo, eu aconselhei-me com a minha madrinha, não é a madrinha do Diogo, a minha madrinha. As madrinhas, a do Diogo e a minha, têm ajudado muito, graças a Deus. E ela recomendou-me, pronto, uma pessoa da equipa local de intervenção. Eu acabei por pedir apoio a esta equipa. Também já vamos falar sobre isso, do tipo de apoio, que infelizmente também acaba por ser escasso. Faltam ali recursos, achei que havia uma boa organização, todo o intuito fazia algum sentido, mas de facto há uma escassez de recursos assustadora em todo o público, na realidade. Acho que na teoria as coisas são, até parecem fazer algum sentido, na prática acabam por não resultar. É essa a experiência que temos. Mas pronto, apesar de tudo, deu-me, como tinha os filhos lá, deu-me esta sugestão. Uma escola gerida por 2 irmãs, 2 almas maravilhosas, abriram uma vaga de propósito para o Diogo. Vejam a diferença. A escola, eu a primeira vez que fui visitar, vi aquelas crianças todas a almoçar em silêncio, tranquilas. Não era em silêncio porque era uma ditadura, era porque estavam realmente, emocionalmente, estáveis e tranquilas. Faziam um trabalho lindo, maravilhoso. O Diogo foi acolhido incrivelmente bem. Aquele ano foi muito desafiante. Elas entregavam o Diogo ao final do dia. Bem, foi difícil, mas no final conseguimos que ele comesse uma colher. Conseguimos que ele ficasse 2 minutos. Conseguimos... As pequenas vitórias, a gente fala tanto isso, né? As pequenas foi difícil. Vitórias. E ele acabou, levei este pontapé e este puxão de cabelos e esta mordidela e estou aqui toda moída, passei 2 horas a tentar, mas ele no fim fez este bocadinho. E toda contente a dizer, foi um dia ótimo porque ele fez este bocadinho. Eu achei aquela postura fabulosa. É a postura correta, na minha opinião. Mas reconheço que é preciso serem pessoas incríveis
porque é muito difícil ser assim. Eu Eu acho não que é sei muito sobre difícil. incríveis, mas eu concordo contigo que é uma pessoa específica, né? É, Que é o que a gente estava com falando. vocação. Eu acho Isso. que aí eu vejo aquelas duas irmãs elas nasceram para aquilo. É Uhum. bonito, é inspirador. Acho mesmo, claro que como elas haverá mais Claro e, que sim. e acho que cada vez mais temos que canalizar estas pessoas para esta área, porque os nossos meninos precisam mesmo de uma energia que seja compatível com as dificuldades deles, que os apazigue, que os acalme, que lhes dê até autoconfiança, não é? Porque eles com o tempo também perdem muito a autoconfiança. Claro, e o ambiente ele importa muito, Muito, porque muito. se na outra escola ele ficava mais agitado e mais, né, com um comportamento mais hiperativo e agitado e não conseguia cumprir a ordem, é só o Diogo ou o que desse ambiente promove esse comportamento, né? É. Será que essas professoras o recebiam com carinho e empatia ou ele já chegava e sentia uma hostilidade ou uma falta de respeito a quem ele era? Porque claro que a gente não reage, nós não reagimos a Sim, diferentes é ambientes, verdade. claro que sim. Se eu entro num ambiente que eu percebo uma certa hostilidade, eu me fecho completamente. É. E é diferente quando eu me sinto bem acolhida. Tenho vontade de conversar, tenho vontade de ficar mais. Claro, Com claro. todos nós é assim, com eles também. É, é, é. Então, Exatamente, que bom que concordo. você encontrou esse lugar e essas pessoas com essa vocação para É, receberem bem o seu filho. Que bom. foi. Essa escola que eu acho que correu muito bem. E tínhamos o relatório diário de como é que corria o dia. Foi uma altura mais apaziguadora. Ele continuou nesta intervenção intensiva, teve a equipa local de intervenção, que, como ia dizer, os recursos acabam por ser escassos. Era uma intervenção, eram 2 horas numa manhã de 15 em 15 dias. Uhum. Portanto, fazíamos um relatório. Acho que já não era mau termos ali um relatório, porque acabava por ser uma gestão. Mas no fundo, tudo isto é um projeto para gerir, não é? Os nossos filhos são projetos e é Sim, preciso gerir. sim, E às sim. vezes, estou eu e a minha alma de engenheira, mas esta gestão acaba por ser necessária, porque a equipa, o que é muito importante também, e que nos é passado durante as terapias, é que é preciso que haja consistência Claro. nas respostas. Sim, O Diogo tem um comportamento, precisa ter uma resposta que seja consistente nos vários ambientes para que o efeito pretendido para alterar o comportamento seja conseguido. claro, porque se ele vai numa terapia e vai por um caminho, outra terapia vai por outro caminho, é uma confusão danada. É, e depois a escola tem outra, E em depois a casa, casa tem exato. outra. E ele, ok, então ele começa a adaptar o comportamento aos diferentes ambientes, Claro. que às vezes também acontece e também vamos tendo essa experiência. Uhum. Ah, pronto, depois, para continuar a contar a história, ou mais Continua, pergunta? continua a história. A história de escolas. Entretanto, pronto, aí a escola tinha, esta escola, isto foi na sala dos 2 anos, não é? Foi nos 2 anos que ele começou na escola que acabou por não o acolher e Uhum. depois passou para esta escola, acabou até ao final do ano. Eu até gostaria de o colocar lá mais tempo, mas depois é aquele 3, 4 e 5 que juntam todos. Eu É. acabei por interpretar mal, entender que essa sala não teria tão boas condições para o Diogo estar. E como a seguir a esta pré-escolar existia o escolar, mudei para uma escola que tinha já a escolar, na perspectiva de, ok, ele faz esta mudança agora, já mudou tantas vezes de escola, mas depois fica até ao 4º ano. Ok. E foi-me dito também era uma escola inclusiva, etc. Pronto, fiz essa passagem. Então, não sabe, não é? É sempre cada mudança de escola é um tiro no escuro. Esta mudança também teve as suas nuances. Começou logo a correr assim um bocadinho estranho, porque na primeira semana começaram-me a chamar à 1 da tarde ou 2 da tarde para eu ir buscar, porque ele estava muito desregulado. Ok. Para mim, hoje em dia, isso para mim já é um sinal de alerta. E que Al- fique de sinal de alerta, porque é. Algo está aqui. Leva que o problema é teu. Como se fosse isso a É, mensagem, um né? bocado, o que é que está aqui a acontecer? E passado 3 dias, tinha a educadora a dizer-me: Mãe, o seu filho precisa de apoio constante de 1 para 1. Nós não temos recursos de 1 para 1. Portanto, eu aconselhava, pelo menos durante as manhãs, eu não consigo estar com ele e com os outros meninos na sala, portanto, que ele tivesse uma psicóloga a tempo inteiro aqui na escola. Para, Ah, bom saber disso, eu não sabia. Então aqui as escolas permitem um mediador, é como a na gente chama no privada só. Brasil, na privada. Na Só na, pública não. na pública não. Mesmo sendo, ou seja, a Mesmo família sendo a família na não pública não pode entrar. permitem. Não. Ok. Mas na privada pode. Na privada pode. Fica a informação. Ok. Fica a informação. Portanto, eu fiz exatamente isso. Foi um dispêndio. O que é que aconteceu na altura até? As terapias ficaram suspensas porque a parte financeira não consegue cobrir tudo e o dinheiro das terapias foi canalizado para a psicóloga que passava lá o tempo todo com ele. Portanto, ele deixou de ter terapias, passei a investir tudo na escola.
para que essa psicóloga lhe desse terapia o dia inteiro. Né? Certo. Porque isto não é bem assim que funciona. Não é bem terapia. De toda, Ela né? fez, para Não quem é só bem. está ouvindo, ela fez aspas, porque, claro, a psicóloga, nesse contexto, não está fazendo terapia, Claro, mas ela está não. acompanhando ele Exatamente. pedagogicamente. Sendo a gente chama no Brasil mesmo de mediadora, e eu gosto desse nome. Mediadora, sim. Porque é justamente esse adulto, pode ser psicólogo, pode ser pedagogo, pode ter algumas formações diferentes, ele é um mediador, de fato, entre a criança e o meio, seja o meio, a Exato. professora, É um outros ótimo nome, alunos, a concordo. atividade. Então, eu gosto desse nome. Acho que se aplica muito também. Exatamente isso. Eu acho que foi exatamente isso que ela fez. Vários momentos também de 1 para 1, em que ela estimulava cognitivamente, Sim. quando ele estava mais regulado. Mas o que acabou por acontecer foi, sempre que ele se desregulava, ele era retirado da atividade, era retirado do local. Isto incentivou, não é? Sem querermos, incentivou bastante a autoagressão e os comportamentos disruptivos, porque ele conseguia o que queria com o comportamento disruptivo. Se de alguma forma a sala estava desconfortável para ele e ele até queria a atenção de 1 para 1, bastava ele ter um comportamento disruptivo que era retirado da sala e a atenção de 1 para 1 era-lhe fornecida. Portanto, e eu também não me apercebi disto, não é? Isto aqui é lições Depois, né? aprendidas. A gente ligando os pontos Ligando os depois. pontos. Portanto, há vários erros e percalços no caminho, sem dúvida. E realmente aqui estivemos 1 ano e meio com este tipo de apoio. O Diogo chegava à escola, adorava a psicóloga, né? E para nós era uma tranquilidade chegar à escola e ele ir de sorriso aberto, agarrar-se a ela, era uma segunda mãe, passava o dia, passava mais tempo com ela que comigo. Porque o relacionamento é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. E ainda somos amigas, ela é uma pessoa fantástica, amorosa e de facto criou ali uma relação linda com o meu filho e ele ia para a escola todo contente, pronto. Até ao momento, portanto, acaba por ser ali um mix. Não acho que ele estivesse também mal, porque no fundo estava a ter a sua atenção e estava em contexto escolar, com meninos neurotípicos, podendo copiar comportamentos e segui-los, etc. Pronto. Havia ali também muitas vantagens nesta situação, apesar de tudo. Mas era pena ele estar a perder terapias, porque não conseguia nem ter horário, nem ter recursos financeiros para cobrir tudo. A nível individual, né? Que você diz, terapias individuais. Exatamente. Sim. A terapia ocupacional que ele ficou sem fazer e ele tem muitos problemas de integração sensorial, portanto aquilo fez-lhe falta. Eu acho que sim, a psicologia à partida estaria coberta. A terapia da fala também precisava. Pronto. Entretanto, começou a ter também terapia da fala, enquanto esteve ali, tivemos que investir nisso. Também uma terapeuta fantástica. Mas pronto, o Diogo, o problema foi os comportamentos disruptivos do Diogo. E esta terapeuta, tecnicamente, para mim, é das melhores mesmo. Mas, de facto, o ambiente da aprendizagem acabava por ser sentada numa mesa. E de sentar o Diogo numa mesa com a hiperatividade que ele tem, que era logo um desafio gigante à partida. Houve terapias que correram muito bem quando ele andou mais calmo. Quando ele entrou numa fase mais complicada, deixou de se conseguir, infelizmente, mas tenho as melhores referências desta terapeuta, que foi fantástica e fez também um ótimo trabalho com ele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que é um risco que se corre também, principalmente quando o mediador ele vem da casa, né, da família, e não é proposto pela própria escola. Foi proposto pela escola. Não, foi proposto a ideia, mas não eram eles que pagavam pela mediadora. Não, isso não. Isso faz diferença. Por Sim, quê? sim. Quando a mediadora está dentro da escola, ela está integrada naquele sistema, né? O que eu quero dizer com isso? E de experiência vivida. Ela está integrada no sistema, então ela vai ter reunião de equipe, ela vai participar do projeto pedagógico daquele aluno. Pode até ser que a tua experiência tenha sido diferente. Mas eu acho que ela estava nessas Participava reuniões. disso tudo? Participava. Não só na reunião, na preparação, de verdade, a pensar e promover a educação do aluno. Eu acho Acha que que sim. sim? Que bom, que bom. Estava. No tempo que ela lá esteve, eu acho que sim, ela foi Isso é envolvida em ótimo, tudo. isso é ótimo, porque o que acontece muito é que quando a escola manda, tem que ter um mediador, ela delega aquilo, sabe? Delega completamente. Não só os comportamentos disruptivos, mas a própria aprendizagem. Não, a aprendizagem estava mais para ela, sim. Também estava para ela, mas tudo o que a escola fazia relativamente ao Diogo, pegavam nela, né? Ela Perfeito. Ó, fiz isso aqui pro Diogo, toma. A professora investia um tempo para sentar ali, Diogo, fazer alguma coisa. Ou sentar, ela fazia um pouco. Eu não acho que houvesse total alienação, mas menor, obviamente, não é? Se tinha delegava mais. Sim, certamente. A ideia era essa, até por uma questão de gestão de recursos, efetivamente. E o Diogo sempre foi, lá está, o traço de isolamento social é
era mais com os pares, com os adultos zero. O Diogo Hum. não se isola minimamente, pelo contrário, ele anda sempre atrás de nós para todo lado. Pronto, ali o que aconteceu? A psicóloga engravidou e teve que passar menos tempo na escola e foi reduzindo o tempo e foi também os colos e o tipo de atenção, etc. O Diogo sentiu de uma forma brutal e também aumentou a agressividade. Isto acabou por tornar a escola, o tempo na escola muito mais complicado. E aí começou a má experiência nesta escola. Ok. Quando tudo corre bem, e há ali apoio, etc. Então, estava a tudo psicóloga ok. saiu, mas ele continuou na escola. Ele Sem continua na o 1-para-1. Bom, o que aconteceu foi a psicóloga avisou com o tempo, foi reduzindo o tempo e fomos tentando introduzir várias pessoas. Foi aí também uma aventura. A Transição. Elia aí ajudou bastante, a equipa local de intervenção. O professor de educação especial deu várias sugestões de pessoas que poderiam ali colmatar aquela vaga. Ok. Mas tive várias desistências. O Diogo estava numa fase muito complicada e de facto não estava a ser muito fácil lidar. Infelizmente estava desesperada, também eu estava desesperada, não é? Para Imagino. conseguir resolver ali a situação. E acabou por, no fundo, fui chamada a uma reunião na escola, pedi à educadora para fazer um esforço extra enquanto eu não arranjava outra pessoa, estava numa tentativa gigante, não tendo conseguido arranjar, a escola acabou por me chamar para me comunicarem que não podiam aceitar o Diogo sozinho na escola. Mas infelizmente isto foi feito de uma forma muito desumana, diria, porque aí sim foi convocado um comitê de intimidação Ok. que hoje em dia eu penso que até foi das piores coisas que me fizeram. Porque de facto eu tinha a administração da escola, a psicóloga da escola, tinha a educadora do Diogo, e eu fui sozinha a essa reunião. E a primeira coisa que me fizeram foi: a mãe é uma irresponsável por trazer o seu filho para a escola, neste estado. Sabe que o seu filho é severíssimo e pode tirar-se para trás e bater com a cabeça contra uma parede, contra uma pedra no recreio e acontecer ali alguma coisa e a responsabilidade é sua de o trazer para a escola assim e não sei o quê. O que é que a mãe está a fazer? Então conte-me lá. Vamos lá ver o que é que terapias ele fez, qual foi o seu percurso, do género. A mãe é uma irresponsável. E nós estamos aqui para provar que a mãe é uma irresponsável, que a culpa não é nossa, é sua. E eu achei aquilo surreal. Surreal, porque no fundo, elas não poderiam expulsar o Diogo, não é? Então foi todo no final da conversa. Eu tive constrangimento. muito amavelmente a explicar tudo o que fiz, tudo o que aconteceu, da forma mais humana e sincera até que consegui expor. A maior parte das pessoas até já conhecia a história. Aberta a sugestões, olha, realmente não está a funcionar, eu sou a primeira a perceber isso, conto com a vossa ajuda, eu também estou desesperada, então o que é que nós podemos fazer? O que é que eu posso fazer? Como é que vamos endereçar isto? Como é que costuma ser com os outros meninos? Esta é a minha experiência, quais serão as outras? Foi um momento de desespero total ali, mas na realidade, da parte da escola, no final, o veredicto foi este. Eu estive a tentar explicar numa sensação de, ok, então eu estou a fazer tudo, e agora? Vocês ajudam-me ou não? E no final foi tudo inútil, foi tipo, ok, mas mãe, ele não vem para a escola sozinho. E pronto, e eu peguei na mochilinha dele e nunca mais lá voltei. Até hoje. Uhum. Raquel, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Nossa, Foi assim. sinto muito. E é tão comum e tão corriqueiro as escolas apontarem esses dedos para os pais. E a mãe, principalmente. Acho que aqui o lugar da mãe é. Tudo é culpa da Eu mãe. tenho pena na altura, realmente o pai não pôde ir a esta reunião porque estava a trabalhar, mas quando olho para trás até penso que ele deveria mesmo ter estado lá porque se calhar teria sido diferente, ou pelo menos eu não me sentia tão sozinha, porque de facto Claro. aquilo sim foi um comitê intimidador, Sim. totalmente intimidador. Como a gente falou, de se abster da responsabilidade, responsabilizar uma outra pessoa, e até ainda fica assim, acho que nos pormenores, nas entrelinhas, eles, quando comentaram ali do recreio, que ele poderia se machucar, não sei o quê, se tivesse uma mediadora, a responsabilidade era da mediadora. Era. Então, percebe a lógica da escola, né? De sempre querer se proteger, se proteger, se proteger, se proteger, e o aluno que... Aquela escola também tinha, a nível de recreios e tudo, era uma escola muito aberta. Os pais também entravam pela escola dentro para ir buscar os filhos. Havia ali algum risco. Até eu ficava um bocado preocupada que ele pudesse sair pela porta fora. Sim, Não é? e Elas há o tinham um bocadinho de risco. razão. O risco existia. Sim, Mas estranho é que a responsabilidade desse risco fosse passada para mim. exato. Isso é que era um bocadinho estranho. Sim, eu Exato. também reconheço que há um risco, mas porquê é que a responsabilidade é minha? Porque sou mãe, mas vocês não são a escola?
Exato. E o fato de você levá-lo para a escola naquelas condições, então quer dizer, Então eu faço o quê? Fico com ele em casa? exato. E eu trabalho para pagar a escola e para pagar as terapias como? E ele tem a parte da socialização e da aprendizagem aonde? E o Exatamente. fato dele, eu posso ter o trazido pela manhã, ele estava regulado, estava bem. Ao longo do dia, algo aconteceu que deixou ele desregulado. E a responsabilidade é da família. E quem são os outros elementos, os outros atores sociais que vão poder ajudar e intervir nessa relação e nessa construção de regulação emocional? São tantas e tantas as perguntas, né? Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Eu acho que o contexto escolar, e continua a ser na realidade um desafio, e é onde ele passa a maior parte do tempo, e na realidade, como foi dito também, e que eu vou percepcionando, é que quanto mais desregulações ele tem, mais desregulações tem tendência a ter. Às vezes é um ciclo, Um é ciclo difícil de vicioso. quebrar este ciclo. E Uhum. depois, para quebrar, às vezes, o ciclo acaba por ser uma fase. Eu já cheguei a meter-me abaixo e ficar em casa uma semana com ele, só para pensar: ok, estás aqui, é seguro, acalma. Agora vais ficar aqui calminho, só para passar, só para o cérebro acalmar um pouquinho e voltarmos à luta e à tempestade, Uhum. não é? Porque depois a dificuldade de se conseguir gerir estas crises na escola acaba por vir para casa, não é? E nós só queremos o bem da nossa criança e acabamos por tentar fazer o máximo que conseguimos para tentar quebrar aquele ciclo. Mas é o que você falou um pouco até da sala de aula, em macroesfera, também de levar a criança para casa. A gente ensina que, então se ele se comportasse, ele não está feliz ali naquela sala. Não está feliz, não está estimulante, não está fazendo o que gosta, do jeito que gosta, sendo obrigado a ficar numa posição que ele não quer, fazendo algo que ele não entende. Está desconfortável. Então ele se desregula e já sabe, opa, se eu faço isso, eu posso ir embora. É. E aí vai embora da sala. E aí no macro a gente não ensina a criança novos comportamentos, e aqui eu não estou falando que a gente tem que obrigar a criança a ficar sentada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo oferecer para a criança o que ela precisa. Que é o primeiro passo para a gente falar de igualdade, de inclusão, é desmistificar igualdade e equidade. Eu gosto muito dessa diferença. E inclusão é sobre isso. Tem uma charge maravilhosa, não sei se você já viu, Raquel, que é um pai, uma criança mais velha e uma criança mais nova. As Então, escadas. exato. Conheço, sim. São as Concordo, caixas, é. né? E a igualdade, então, é quando a gente dá uma caixa para cada sujeito. Então, o pai é maiorzinho, ganha uma caixa, fica mais alto ainda. A criança mais velha ganha uma caixa, fica bem, consegue ver o jogo, porque tem um muro, né? Tem uma mureta assim. E a criança mais nova ganha uma caixa, não consegue ver igual, porque ela não consegue passar do muro. Isso é igualdade, dividir igualmente. Equidade é a gente dar o que cada um precisa. É sobre isso, né? A inclusão é sobre isso. Então, o pai não precisa de caixa. Ele não vai usar caixa, ele já tem altura suficiente para conseguir enxergar o jogo. O menino mais velho só precisa de uma caixa, que já é o suficiente para ele enxergar o jogo. E o mais pequenininho precisa de duas para poder enxergar. Então, então, quando as crianças perguntam, que é muito comum também, mas ele vai usar o iPad? Eu não. Por quê? Porque ele precisa do iPad. Porque para ele usar o iPad é melhor, para você não. É essa a resposta. É só essa a resposta, né? A gente acha que precisa ofertar o iPad para todas as crianças e que é realmente injusto que ela também gosta de iPad, não vai poder fazer aula no iPad. Ela não precisa do iPad. Ela gosta, mas ela não precisa. Outra pessoa precisa. Ponto. Ponto. Quem usa cadeira de rodas precisa da cadeira de rodas para se locomover, para praticar o desporto. Precisa da cadeira de rodas. O outro não precisa. Vai andar, vai correr. É sobre isso. Quem tem mais dificuldade motora vai usar um lápis que é mais grossinho para conseguir pegar nele melhor, por exemplo. Quem não tem dificuldade vai usar o lápis normal, padrão. E tá tudo bem. A gente adapta os recursos a quem precisa de cada recurso. Inclusão é sobre isso. Imprimir em um lado só da folha, por exemplo, para quem tem PHDA ou dislexias ou outros transtornos de aprendizagem. Por que eu vou imprimir na frente e no verso? Eu imprimo só em um lado da folha, para ele não ter que virar. E já é uma pequena ajuda, facilita a vida dele. Ele só passa a página e vai para outra. Ou dá mais espaço entre as linhas, para ele poder ler com mais facilidade, não confundir. Só dá mais espaço. Não é tão difícil assim. É uma configuração no documento. Às vezes é entender às vezes a dificuldade é perceber quais são as medidas a tomar também. Não é? Mas a gente tentativa e erro. Tentativa e erro. O fato é que fazer como já fizemos não está funcionando, não está resultando. Não está resultando. É uma jornada. É uma jornada. É uma grande jornada até.
E conhecer o aluno. Ah, então esse aluno gosta muito de, sei lá, Homem-Aranha. Então por que que eu não posso colocar alguns desenhos do Homem-Aranha na folha de atividades dele? Só isso. Eu fazia muito isso. Tinha um aluno meu que ele gostava muito, ele era um cineasta quase, ele gostava muito de cinema e das entradas do Warner Bros. E sei lá o quê. A atividade era de matemática, mas se eu botasse ali a entrada do Warner Bros., eu ganhava ele. Ele queria pegar a Gerir com folha. as motivações. Só isso, só isso, só isso. Ou se no contexto da problemática ali de matemática, eu botasse, sei lá, ele gostava de colorir, então eu falava que ele ia comprar lápis de cor, em vez de maçã. Ele ia comprar lápis de cor. É a mesma coisa. E aí eu pegava o lápis de cor e mostrava aqui o lápis de cor que você vai comprar. Sabe, é outra forma de ensinar. Muito mais prazerosa, Exige muito mais mais... criatividade, eu acho. Exige. É verdade. E tentativa e erro. Porque há motivações de crianças que são evidentes, há motivações mais difíceis. É Eu com o Diogo verdade. tenho esse desafio, que às vezes tenho dificuldade em perceber as motivações dele, Uhum. para conseguir usá-las como instrumento para redirecionar para as atividades que pretendo. Perfeito, perfeito. Então talvez a gente devesse gastar mais tempo a descobrir É isso descobrir. É isso. Eu acho que ainda estamos ainda aí um pouquinho. no processo. Porque vamos andando para a frente e para trás. Sim. Eu acho que houve evoluções e depois há momentos com retrocessos. Na linguagem, a evolução acho que até tem sido muito positiva. O Diogo já faz frases por iniciativa própria, para pedir aquilo que quer. Agora queria que, pronto, para exprimir emoções já começa a ser mais difícil, mas ando a tentar insistir também. A autoagressão, infelizmente, continua e é dos maiores desafios. A Fala um regulação pouquinho sobre emocional. ela. Como é que ela acontece para você, para o Diogo? Hum, eu até vejo mais no contexto de uma birra, que depois escala, por vezes, mas enquanto que, por exemplo, aqueles 40 minutos de crise em que ele berrava desenfreadamente aconteciam quando ele era mais novo, hoje em dia já não é assim. Eu já identifico nas relações emocionais como birras, não é? Mas ele tem 7 anos e faz birras como uma criança de 2, Uhum. com autoagressão. E a verdade é que ele já tem alguma força e magoa-se. Sim. Realmente magoa-se. E se alguém tentar interferir, ele acaba por. Não é? Se ele se quer dar murros a ele e se alguém entrar no meio, leva um murro também, não é? Ok. Porque ele está a tentar agredir-se e agride quem quer que Sim, esteja à sim, volta. sim. Acaba por acontecer, não é? E às vezes, já chateado, deixa-me em paz, já é capaz de dar uns empurrões e às vezes também acaba por agredir os outros, que antes também não acontecia tanto. Mas como que você enxerga? Em que momentos você acha que Dificuldade de essa... comunicação. Perfeito, ou seja, ele quer falar algo, quer comunicar algo, não consegue Quer. Depois e se cria-se vício, frustra. porque ele até sabe dizer, eu quero um iogurte, por favor. Ele já me pede assim. Mas se houver, no contexto escolar, até tem acontecido mais, muita autoagressão, ele já acaba por ser aquilo já, ele dá murros assim, já, ok, quero um iogurte. Eu, não filho, queres um iogurte? Ele, pois é, tenho que falar, não é? Eu Aham. quero um iogurte, pá. E eu em casa já vou fazendo, se ele se começa a magoar, eu sento-me, não sei o que é que tu queres. Ou tu me dizes ou não, não vai acontecer. E ele já está a perceber que a resposta, quando ele fala, é muito mais rápida, não é? E quando ele se autoagride, que só consegue coisas más. Esta é a mensagem que eu quero passar e quero que todos os contextos conseguissem passar. A dificuldade aqui acaba por ser a consistência, não é? Porque também há momentos em que uma pessoa não quer comprar a birra, não é? E o problema aí é até o que fazer. Esta consistência é necessária de forma altamente rigorosa, porque se for, a implementação é realmente difícil. Sim. Porque há momentos em que nós balanceamos e pensamos, não, neste momento não convém. Tipo, ele quer um colo, eu não o quero desregular agora. Pronto, eu vou-lhe dar o colo, porque estou A aqui gente numa cede, não situação é? em Sim. que não, É da não vida. vale a pena. Então, geralmente é não conseguir, é querer algo. Ele utiliza a birra para querer algo. E muitas vezes nem sequer lhe negamos e ele já está proativamente a assumir que lhe vamos dizer que não. Portanto, eu vou-me já chatear para ver se isto acontece rápido, porque ele é ansioso, se isto acontece rápido, porque eu tenho a minha experiência que eu realmente chateio-me aqui um bocado e as coisas acontecem joinha. Sim. E pronto. E acho que... Ele E já meia, fez essa leitura, não é? e meia Não culpa, gostam ele que eu já faça isso, fez. então eu faço e consigo. É um pouco, né? Né? E eu não é toda a equipa, e contra mim falando também, porque há momentos em que isto realmente acaba por acontecer.
que também eu acabo por pensar, bola, já alimentei aqui a birra, que chatice. Não queria nada ter feito isto, mas teve que ser. Estas circunstâncias teve que ser, não é? Porque não vivemos sozinhos no mundo. Claro. E muitas vezes acaba por realmente acontecer, ou estamos numa festa e não queremos incomodar os outros, e ele pede um colo, e eu até nem quero colo, porque já tem 7 anos, é pesadíssimo, não é? Claro. Pedir colo nesta idade é complicado, é uma das situações que eu também tenho andado a trabalhar com ele, para ele não pedir colo, mas depois acaba a sensação que me dá, ok, abri agora uma exceção, portanto, a próxima vez ele vai fazer ainda uma birra maior, para conseguir o mesmo resultado, porque eu pensei, não, da última vez funcionou, então agora Sim. também vai funcionar. Sim. Então, esta gestão está a ser muito complicada. E o Diogo é um menino muito inteligente, muito perspicaz. Muito perspicaz. Portanto, ele nestas faz umas leituras muito... Ele faz as suas leituras muito bem, eu acho. Muito bem. Não tem problemas cognitivos, ele não tem. Não, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Não tem, portanto, ele até é bastante perspicaz e inteligente a fazer este jogo dele, não é? Ele quer fazer o jogo que seja, não é? Na visão dele, Claro. ainda limitada, isto compensa. Não, é? Não lhe vou explicar, olha filhinho, sabes, tu precisas de aprender para no futuro teres um trabalho e ganhares autonomia. Isto ele não vai entender na idade dele, não é? É Portanto, complexo. o que ele entende a curto prazo é, olha, eu chateio-me e consigo o que quero. Portanto, isto é o mais eficiente. Sim, até a me custa consistência. falar, até me custa comunicar. Esta é a comunicação mais fácil. E ainda por cima tenho um estímulo sensorial que gosto, que eu até gosto de sentir aqui uma sensaçãozinha, não é? Porque eu sou hipossensível. Até gosto, até tenho menos sensibilidade hoje, nem me dói sequer. Portanto, isto até me sabe bem e ao mesmo tempo fazem o que eu quero. Tenho 2 em 1, impecável. Tem sido muito complicado. Essa é a parte que... E depois acaba... E este problema bloqueia todos os outros. O desenvolvimento de todos os outros. Porque neste momento o Diogo até está num centro de apoio à aprendizagem, que a meu ver, e a ver até da própria escola, que ele tem capacidade para estar numa sala mais intermédia, para passar muito mais tempo em sala de aula, tem capacidades cognitivas para adquirir os conteúdos, mas por ter tanta frequência e tantos comportamentos disruptivos, acaba por estar isolado. Ele tem estado isolado. E de facto é algo que nós temos que conseguir ultrapassar quanto antes, porque ele está a perder novamente oportunidades de aprendizagem por comportamentos que precisam de ser modelados. Medicação também. Faz uso de medicação? Também faz medicação. Também me falta contar essa história, esse capítulo da história, na realidade. Pronto, nas escolas, eu ainda não acabei as escolas, já estou a divagar um bocadinho. Pronto. Nas escolas, depois deste problema, voltei a encontrar outra escola muito positiva. Novamente, a minha madrinha ajudou-me bastante e fomos para uma escola. E existiam já meninos com algumas dificuldades e o mindset também, o Diogo era igual aos outros. Né? Ou se não era, era tratado como tal. E isto era lindo. Tinha mesmo na turma, a diferença entre aquela escola em que os meninos diziam ainda bem que o Diogo não está, e a diferença entre esta escola em que os meninos passavam, até me comovia. Tinha as próprias crianças a dizer: oh Diogo, ei, olha o Diogo, anda a brincar, anda connosco. Lindo, lindo, lindo. E o Diogo todo contente de os ver. Eu acho que foi assim, a nível de integração, foi aquela escola que me aqueceu o coração. O Diogo eu dizia, vamos para a escola, ele estava felicíssimo em casa. Escola, 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 começou a dizer a palavra escola, todo contente, vamos embora. Espetacular. Ali fizeram um trabalho excelente, de responsabilização total. Mãe, este é o nosso trabalho. O Diogo fica mais agitado ao final do dia, é verdade, mas a mãe não tem que o vir buscar mais cedo. Nós vamos trabalhar isso com ele. Dê-nos tempo. A postura de ajuda à família, de apoio à família, é tudo que nós queremos ouvir, não é? É tudo. Esse acolhimento e deixa a bola aqui que a gente dá conta. Mesmo com vários problemas, ele na altura continuava com a sua autoagressão e era difícil de gerir, mas nunca houve aquele, oh mãe, olha, ele continua a autoagredir-se e agora? Nunca aconteceu isso, não. Ele continua a autoagredir-se. Nós somos os profissionais, ele está em contexto escolar, a responsabilidade é nossa. Nós vamos trabalhar isso. Tenha tranquila, deixe connosco, nós vamos trabalhar isto. E de facto essa postura deu-me bastante tranquilidade enquanto ali estive. Portanto, no fundo, tive 2 experiências muito más, tive 2 experiências muito boas. E agora estou a ter uma experiência, primeiro ano, houve ali alguma expectativa, o Diogo até gosta muito dos números, já diz o abecedário todo, para a frente e para trás, e os números também, e em casa já vai com os feijõezinhos, já vai fazendo umas continhas e não sei o quê, portanto eu vou tentando passar-lhe ali alguns conteúdos, mas lá está neste contexto do Centro de Apoio à Aprendizagem, com muita dificuldade de gerir os comportamentos disruptivos. A equipa da escola acho bastante bem intencionada e alargada, tem bastantes recursos, terapeutas, acho que há uma tentativa de apoio à família, integração com os terapeutas atuais,
só não tem resultado ainda. Ainda estamos no Não do caminho. jeito que a gente quer, mas com Não, certeza. não. Mas acho que há, Ele colhe vejo ali frutos. proatividade da parte deles também para resolver. Também é bastante difícil para eles estar a lidar com aquela situação, porque realmente o comportamento torna-se bastante disruptivo. E quando a gente não tá bem, né? Quando o nosso comportamento não tá bem, quando a gente não tá aberto à aprendizagem, não aprende-se, né? É. Então, ele precisa estar bem. O que me angustia um bocadinho é, lá está, a integração no contexto escolar e com os meninos neurotípicos vai sendo cada vez menor. Uhum. E eu acho, aí o sistema, eu ainda não sei, eu estou bastante perdida ainda, na realidade, estou a ingressar nesta aventura do percurso escolar, propriamente dito. Sou sincera, a nível de expectativa de aprendizagem e de aquisição de conteúdos programáticos, não é a minha preocupação. A minha preocupação, eu neste momento, o que eu mais quero para o meu filho é que ele seja feliz. É que ele volte a ir para a escola, Entusiasmado. contente, vamos embora. Gosta E do neste espaço, das momento ele não pessoas. tem motivação na escola. Uhum. E é isso que me dói, não é? Portanto, algo está a correr mal, porque estas crianças, não é? O que vamos lendo e vamos percebendo e vamos estudando é que eles são encaminhados pelas suas motivações. Sim. Uma vez descobrindo as motivações, seguindo-as para o conseguir direcionar no caminho certo, Uhum. é a nossa maior arma. Se ele não tem motivação, é muito difícil de gerir isto, não é? Portanto, acho que começava logo até por aí. E ele pode, às vezes, parecer que está alienado do contexto, mas ele não está de todo. Eu até acho, ele entende a situação, ele é incrivelmente empático. Incrivelmente empático. Se algum menino se magoa, ele inicialmente até chorava também. O menino chorava, ele chorava também. Mas não era por estar incomodado, era mesmo porque ele ia lá. O que é que tu tens, coitadinho? O que é que ele tem? E ele olhava para mim, mãe, ele está a chorar. Havia ali uma preocupação muito grande. E, portanto, eu acho que neste momento também me angustia este isolamento com outros meninos neurotípicos. Que ele E um acaba- pouco essa questão é uma discussão mesmo, a gente saber se qual é o ambiente para o nosso filho, né? Eu continuo a insistir nele estar nesse ambiente, mas talvez não seja um ambiente em que ele vai poder estar no seu melhor formato, né? No seu melhor equilíbrio, né? No seu melhor potencial de aprendizagem. Mas também o outro contexto seria isolá-lo, mas também não é isolá-lo, é só botar um outro contexto, né? Talvez de crianças que tenham comportamentos mais parecidos e ficam essa balança, que eu confesso, falei isso para você nos bastidores também. Eu não tenho, como profissional, uma opinião formada sobre o Porque é assunto. um desafio gigante. É um desafio. E eu Porque acho eu que acho que nem ele na todas sala as de aula verdades são para sentado, ele todos os não ouvidos. fica. Exato. Né? Ou seja, não funciona. Não funciona. Retirá-lo e juntar várias pessoas semelhantes, o que eu tenho acabado por constatar é que muito mais rapidamente alguém tem um comportamento disruptivo e os outros todos seguem, portanto, Uhum. desaprendem, Uhum. do que propriamente vão seguir aquele que até se comporta melhor. Mas depois, se coloca alguém com comportamento disruptivo num grupo que está equilibrado, vai afetar os outros. E ninguém também quer isso muito bem. Portanto, é aí que eu digo que estou confusa, porque eu acho que a situação perfeita é difícil e se calhar há um certo balanço. E aqui, para já, pelo menos, o que eu penso é, quando uma criança tem uma dificuldade numa sala de aula e pergunta a mesma coisa 3 ou 4 vezes, o professor não explica. Explica. Os outros todos não ouvem. Ouvem. Está a afetar os outros? Está. Mas teve o seu tempo de antena, certo? Se calhar teve 10 minutos de antena. O meu filho também merece esses 10 minutos de antena. Nem que seja lá a chatear-se ou seja a saltitar de um lado para o outro na sala. Pelo menos 10 minutos diários, no início do dia. Entrar na sala, dar os bons dias. Uhum. Mal começa a ficar desconfortável, muito bem. Antes de ele ficar desconfortável até, que é para ele não usar o comportamento disruptivo para fuga, antes de ficar desconfortável, é retirado do ambiente, vai ter o seu momento de um para Tempos um, mais curtos. depois Porque volta no recreio, Perfeito. vê E comportamentos um ir e vir, típicos, não é? Um ir e vir um ir e nesse... vir, Exato. seguir, para poder aprender comportamentos por imagem, não é? Sim. Ter pares para copiar, porque se todas as crianças não se sabem comportar, não é? Entre aspas, não é? Sim. E não têm um modelo para seguir, porque o adulto, nestas idades, a certa altura, também não é o adulto modelo. O melhor modelo é o par. É o par, E sim. se não temos pares para servir de modelo, eu acho que isto não funciona. Eu não sou especialista, mas é um bocadinho, acho que cada vez mais, se calhar com o passar da idade, o modelo e o par
como modelo é fundamental. Eu concordo. E eu tenho essa experiência de uma criança que fazia exatamente esse percurso. De ir e vir, de ir e vir. Tinha a sua própria rotina, ora né, compartilhava de momentos com a turma, ora não. Ora, inclusive, o que a gente fazia, que também é bem interessante, trazia alguns elementos da turma para uma atividade desta Ia dizer criança, exatamente isso, dar acho o excelente isso. protagonismo para essa Muito criança. bom, muito Então, a bom gente fazia essa isso. dança. E É. por que não pode ser assim? Acho que E tem que ter mais criatividade, com nisso. certeza. Tem que ter menos rigidez de currículo, de precisa aprender matemática no tal ano. Não, não. E não precisa ser matemática no quadro, na fichinha. Pode ser aqui numa receita. Olha, esse meu aluno, o que eu percebia claramente que ele mais aprendia matemática era fazendo receita. Porque ele conseguia pegar uma xícara de farinha, uma colher de, sei lá, sal, sei lá, na receita, ele fazia sozinho e amassava aquela massa, mas com prazer. O Diogo também adora cozinha, é uma boa Então, ideia essa, vou tirar, vou levar. né? Por que não? Por que não? Na vida real. Essa é a matemática da vida real. Talvez ele não vá aprender fórmula de Bhaskara. Eu não sei fórmula de Bhaskara, não me pergunte. Talvez ser engenheiro você saiba. Eu não sei, eu não sei. Então, assim, por que ele não pode aprender matemática? Ele precisa para viver. Comprar um telemóvel, comprar um caderno, 2 euros, 5 euros, tá aqui a nota, dinheiro de papel, sabe? A matemática da vida, do cotidiano. E olha, os alunos, eles brigavam né? Não brigavam, mas eles falavam, não, mas é minha vez, você foi a última vez com ele, eu preciso ir agora. Eles amavam sair e ir para esse momento com esse aluno. Era fantástico, fantástico. É uma excelente ideia, acho uma excelente ideia isso. Eles faziam isso na escola anterior, o terapeuta dava terapia lá e levava sempre um aluno com ele. E eles também gostavam todos queriam ir, porque divertiam-se também. Exato. E acho que, por acaso, é uma ideia que até, pronto, não sei se é implementável na escola hoje em dia, mas é uma boa ideia, que vou voltar a insistir nisso, porque eu acho, até para o Diogo fazer amigos. Porque para mim um elemento, era isso era no fundo a ideia que eu estava a tentar elaborar e não cheguei a concluir, que é uma das motivações, o Diogo é ligado a pessoas. A parte emocional é fundamental. Ele tendo amiguinhos, tendo pessoas que o puxem, não é? Ele basta ter 1 ou 2 ou 3 amiguinhos na escola. O que é que acontece com os outros? Não vão para a escola porque querem estar com os amiguinhos na turma. Até podem achar uma chatice estarem ali sentados a ouvir o professor. Mas até falam com a coleguinha do lado e no recreio vão correr e brincar. E essa é a motivação deles. Exato. Ficam, ok, que horas é que é o recreio para eu ir brincar com os meus amigos? É uma motivação. O Diogo pode não ter uma motivação assim tão diferente dos outros. Pode parecer não ligar aos pares, mas ele liga. E olha, por que tudo tem que ser sobre aprendizado, né? Porque não pode ser simplesmente por tirar esse menino, um outro colega, etc., para ouvir uma música juntos. Partilharem de ter um um momento. buddy, não é? Exato. Ter um buddy na turma que até vá circulando. Exato. Para não estar a Exatamente. prejudicar ninguém. E eu acho que até, sinceramente, até a aprendizagem para os próprios meninos é riquíssima. Tenho certeza Sobre que sim. diversidade, sobre lidar com a diferença, sobre lidar com o outro. É quase uma disciplina também. Sim. Portanto, acho que todos beneficiam com isso. Uhum. Há aqui ainda, acho que há muitas ideias. Se pensarmos bem, há imensas coisas que ainda se podem implementar nas escolas. Claro que sim. Que poderão funcionar para os nossos meninos. E, infelizmente, no momento vejo muito mais casos a não funcionar do que a funcionar. E isso é realmente triste. E os casos de autismo estão cada vez mais a aumentar. Há imensa falta de recursos nas escolas, mesmo até para a própria segurança deles. Não é? O relatório do Diogo neste momento até diz, bom, ele não pode ser deixado sozinho porque autoagride-se e mesmo quando está bem disposto, vai para o recreio comer folhas das árvores. Uhum. Pronto, e é um facto. Portanto, há ali aquela falta de noção do perigo. Às vezes é preciso haver alguma monitorização, com Sim. cuidado, para garantir a segurança de todos. Com também. certeza. E é isso, a escola precisa começar a pensar em respostas. E, de novo, não é só para autista, é para todo mundo. É repensar a escola, né? É repensar que, às vezes, aquele menino não é bom em matemática porque você não chegou a pegar o que o motiva. Como ele pode aprender matemática. Desse jeito, talvez ele não aprenda, mas não quer dizer que ele não saiba matemática. E estes meninos são uma caixinha de surpresa, Sim, né? Mais que ninguém. Exato. E as pessoas, né? Às vezes, eu me lembro eu não era lá muito fã de matemática, mas eu me lembro que o ano que eu mais gostei é porque eu adorava aquele professor. Sem dúvida. É sobre relacionamento. Relacionamento, metodologia, motivações, Uhum. formas de explicar. Exato.
E uma coisa que eu acho valiosa é que a escola, ela precisa atuar mais como um promotor de saúde para a vida, de saúde não, desculpa, promotor de educação para a vida e não só dar check nos conhecimentos, no Sim, sim, currículo. sem dúvida. Porque no fundo, quando a gente se torna adulto, né, o que a gente mais valoriza nas pessoas, o que faz eu gostar de alguém de verdade, né, admirar alguém, não são as competências acadêmicas que ela traz. Eu não gosto da Raquel porque ela é ótima em matemática. Eu gosto da Raquel porque ela é sorridente, porque ela é otimista, porque ela é resiliente, né? Olha aqui quantas características socioemocionais a gente fala das pessoas que a gente admira, né? Eu gosto de alguém porque ele é paciente, porque ela é amorosa, porque ele é, nossa, altruísta, tantas e tantas. A gente gosta das pessoas pelas suas capacidades socioemocionais. Então, a escola precisa também trazer esse lugar. E não é só dar uma aulinha do que são as emoções, não. Isso é importante também, eu entendo. Mas não é só sobre isso. É sobre, exato, cultivar aqui. Quando eu tiro um menino para fazer uma receita com esse meu aluno, eu dou a oportunidade da farinha estar lá do outro lado da mesa, sem querer. E eu falo, ô fulano, pede a farinha pro seu amigo, ele tá mais perto. E aí ele precisa farinha, É verdade, sabe? é E se isso. comunicar no ambiente que tá ali controlado, entre muitas aspas, para ele poder brilhar. Exato. E qual é o lugar de brilho dos nossos alunos? Sabe? Qual é o lugar deles brilharem? A gente focou muito na escola, mas eu acho que é maravilhoso a gente poder dar esse enfoque, porque é onde eles passam uma parte do tempo. É mesmo. Então, os professores, todos, né, os mediadores, os psicólogos, eles precisam estar preparados para receber esses alunos, todos os alunos. Todos. Os que têm comportamento disruptivo, os que têm TDAH, os que têm autismo, os que têm síndrome de Down, os que têm qualquer coisa, ou que só têm dificuldade em matemática. Que a escola tem que ser para todo mundo. E eu sou uma defensora dessa posição, porque a escola tem que ser para todo mundo e as crianças têm que aprender e brilhar. E na realidade, estou totalmente de acordo e ainda acrescento que não é só no relacionamento interpessoal, de amizades, etc., mas no próprio relacionamento profissional. Nós fazemos uma entrevista para contratação e muitas vezes não é o currículo brilhante, mas sim a atitude. Não é? Nós queremos proatividade, nós queremos alguém que consiga ouvir o outro, trabalhar em equipa, uh, e ter, não é? Portanto, e estas aptidões são muito mais importantes que as aptidões de matemática, porque Até isso aí a pessoa É aprende. isso que eu ia falar, exatamente. Agora, se na escola a educação consegue passar, não é? Se na escola conseguirem passar um mindset que seja o melhor para termos team players, pessoas proativas, organizadas, Que cuidam umas das outras, né? Que se que seguem respeitam. um projeto resilientes, que seguem os objetivos e garantem que vão ser bons profissionais, não é? Portanto, todas aquelas características que nós queremos automotivadas, não é? Com consciência. Portanto, todas estas capacidades podem, claro que se aprendem em casa, mas realmente é na escola que se passa a maior parte do tempo e aprendidas na escola são, sem dúvida, ainda mais valiosas que as cognitivas que vão ser mais tarde utilizadas. Nós temos agora a inteligência artificial, portanto, essa parte, até os cálculos até podem ser feitos por máquinas, mas estas aptidões e estas características são as mais valorizadas nos recursos humanos. Perfeito. Eu não sou de recursos humanos, mas você já tá fiz correta. contratações e são as coisas que eu mais valorizo na minha equipa. Com certeza, porque o Portanto, Excel e a fórmula e o resto a gente aprende. Não estamos a menosprezar, elas são importantes também, ok, tem o seu lugar. Mas eu prefiro contratar alguém que tem escuta ativa, que é pontual, que sabe trabalhar em equipe e que talvez não tenha um Excel lá tão bom, do que o contrário. E que aprenda rápido, não é? Porque se aprender rápido, o Excel tão bom como mata-se. Exato. E no final das contas, as pessoas acabam saindo das empresas não pelas suas incapacidades técnicas, mas pelas suas incapacidades pessoais. Sem dúvida. Porque não se relaciona bem com o chefe, porque não responde um e-mail atravessado, porque não soube lidar com flexibilidade, não é? Não soube lidar com a mudança. Exato. Acabou por frustrar e não conseguiu gerir um ambiente diferente. Perfeito. Montes de coisas, não é? Raquel, qual é aquele conhecimento que você gostaria que você sabe hoje, mas que você gostaria de ter sabido antes? Ou seja, aquele conhecimento de fato, ou enfim, um caminho, uma pessoa, uma informação, algo que você acha que teria feito toda a diferença. Quem sabe isso não também é uma luzinha, assim,
quem nos ouve e nos assiste? Essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que ainda tenho muito para aprender. Eu não me estou a sentir guru nenhuma para Não, servir de de jeito nenhum. inspiração para ninguém. Não, não é Confesso, sobre ser já guru. lá vão 5 anos e eu ainda ando bem perdida. Mas Mas algo que te ajudou, assim, que fez uma diferença na sua trajetória. eu acho que o que aconteceu, por exemplo, na escola com a ajuda da psicóloga apenas, acho que foi um erro de percurso. Hoje em dia não faria isso. Hoje em dia, acho que é preciso, assim como com os médicos, é preciso de alguma forma, é bom ouvir uma segunda opinião, mas também há uma certa paz de espírito de confiar na equipa também. Ok. Ter que a gerir, mas confiar. Então, a certa altura, porque o que é que eu acho? Acho que se ouve-se ouvem-se demasiados conselhos, não é? Já as mães típicas é igual, não é? A Uhum. avó diz, não, faz assim, faz assado, faz assado. O bebé chora e aparece a família inteira, Todo cada uma mundo a tem dizer uma uma coisa opinião. diferente. Uhum. E a pessoa fica louca, não é? E acontece o mesmo aqui, porque... E de uma forma muito sistemática, muito frequente, não é? Não é uma fase. Já lá vão 5 anos em que cada vez que eu falo com alguém que percebe que realmente existe um problema, tenta ajudar com a melhor das intenções. Mas são vários, vários conselhos. E é Uhum. muito difícil focarmos. E acho que aí é seguir um bocado o gut feeling e confiar numa equipa. Não deixar as coisas descarrilarem, mas tentar que haja alguma consistência. Digo isto Perfeito. porque eu deixei os terapeutas e voltei a ir buscá-los todos. Aham. Os terapeutas, os principais, que estão a seguir o Diogo, são os mesmos que o seguiram no início, com 2 anos. Sim. E não tenho intenção de os trocar. São pessoas em quem eu confio. Acho que podemos estruturar-nos melhor, integrar-nos melhor. Acho que ainda é algo que tem que se fazer muito melhor. E isso realmente Em equipas falta. multidisciplinares, não é? É, exatamente, a multidisciplinaridade é que está a faltar um bocadinho. Uhum. Porque quando se tem a sorte de ter toda a gente numa clínica que até comunica, etc., mas depois faltou, mesmo nessa clínica, eu ainda tenho a crítica a fazer de. Eles falavam muito que comunicavam entre eles, mas havia muito pouca comunicação com os pais nesse sentido. E nós também precisamos, há uma gestão de expectativas, assim como qualquer médico. Eu estava, curiosamente, esta semana fui ao pediatra e o pediatra até dizia: as primeiras consultas que nós fazemos não são com os bebés, que os bebés estão ótimos, saíram daqui a 15 dias. É para acalmar as mães, porque as mães precisam de um feedback. E na realidade, nós precisamos de um feedback. Quando começamos a fazer uma intervenção precoce ou qualquer outra intervenção dos terapeutas, e não é o feedback, olha mãe, eu fiz este puzzle com ele. Não é bem assim. Há toda uma expectativa. E nós às vezes vemos o projeto a decorrer e não sabemos qual é o status. Uhum. Há uma ansiedade enorme para gerir, não é? E pronto, e na realidade, como eu a tenho gerido, acaba por ser um carpe diem quase. Mas o carpe diem parece uma certa irresponsabilidade ao mesmo tempo, porque eu não posso ser carpe diem. Eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Se as coisas não estão a correr bem e o meu diem não está satisfatório, eu não posso sentar-me à sombra da bananeira e dizer carpe diem, não, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma Não, coisa. mas está agindo, né? Está levando a intervenção, está fazendo, está tendo todos os cuidados. Aí também é acreditar no processo e nessa rede que você trouxe, ou seja, encontrar uma rede que confie, que é fazer algo e também entregar um pouco, porque Também é preciso, mas é preciso otimizar a rede para ter essa paz de espírito de com entrega. certeza, É sim. só, é só, neste momento eu sinto um bocadinho isso. A escola tem ajudado nesta integração porque também chamou todos os terapeutas a falarmos, Sim. porque de facto não está a funcionar, então vamos ver o que é que se passa. Mas o que eu até sinto, até estas reuniões, acaba por toda a gente desabafar, mas saímos lá sem plano. Sim, sim, sim. Toda a gente, isto correu mal porque desta vez aconteceu isto, identifica, E os pronto, próximos ok, passos, espera, né? então vamos Sim. lá. Ainda não se consegue. Identificamos claramente porque é que isto acontece. Ainda não, então pronto. Passo número 1, recolha de dados, análise de dados. Vamos ver o que é que se passa, não é? Então Uhum. vamos começar por aí. Ok, já percebemos causas, então vamos implementar, procurar estratégias para gerir. E depois de ter as estratégias, é preciso monitorizar. Até por uma questão de, se calhar no início, está toda a gente muito motivada, muito bem, ok, a estratégia é esta, vamos lá. No dia seguinte estão todos contentes a fazer a estratégia. Passado uma semana ou duas, não se vêem grandes resultados, já se esqueceram, ai, hoje até já nem me apetece fazer isso, ai, olha, deixa-o lá estar então, não sei, Uhum. não é? E se calhar com uma monitorização mensurável Mais ou frequente, mais sim. frequente, motiva a equipa, porque na realidade quando uma pessoa vê, ok, o Diogo continua a portar-se mal, que chatice, mas se tivéssemos uma forma de ver, não, calma, ele há um mês atrás tinha 30 birras por dia, hoje tem 10, melhorou.
E se calhar a pessoa, não, foram 10. Realmente nem tinha reparado. Quer Não, dizer, não, a isto falta, é animador. a falta de ter esses relatos mesmo, né? Que sejam relatos, não O precisa ser uma relatório. estatística Não, difícil. não. Uns relatos faria Alguém uma que se dedica a diferença para isto, essa. eu acho, muito, Sim. muito. Por Tenho acaso, certeza que várias mães devem acho partilhar muito. Uns dessa templates, a ideia. própria escola, não é? Na educação especial, poder ter ali algumas. Nestas reuniões, às vezes eu até acabo por dizer algumas coisas intuitivas e vejo aqui, pá, realmente isso faz sentido. Eu pensar, mas vocês são os profissionais, Uhum. porque é que sou eu que estou a ter ideias? Não adianta eu ter as ideias. É, mas a gente tem que participar, não adianta. Tem Tem, que é isso, é participar por e tem isso. que ter ideia e tem que, né, levar muitos inputs para a escola e para toda essa rede de Acho apoio que das sim. Eu acho as intervenções. escolas, eu sinto, acho-as todos excelentes profissionais, mas muito saturados. Uhum. Muito saturados. E eu compreendo, é Eu também muito compreendo, difícil o que eles fazem. eu compreendo E não mesmo. há recursos suficientes e vai muito para cima deles. E Eles é passam ali cansativo e momentos. é... Meu Deus, eu tiro-lhes o chapéu completamente. Sim, Tiro-lhes o sim, sim, chapéu. sim. E acho que aqui é necessário. Há um rácio, não é? Estudado para alocação de recursos às crianças com necessidades educativas especiais. Para mim, e acho que quase todos os pais concordam com isto, este rácio tem que ser revisto Sim. claramente. E se acham que de facto as pessoas estão lá, então vamos definir muito bem qual é que é o âmbito de atuação de cada uma delas para as tornar o mais eficiente possível e fazer um plano detalhado. Vamos ser tipo alemães e fazer um plano bem detalhado para ter a certeza que estamos a planear em condições, porque na realidade esta falha de planeamento pode-se repercutir em questões até de segurança para as nossas crianças. Sim. E outra, convidem mães e famílias que passam por isso diariamente para essa conversa, né? Porque eu acho que hoje as medidas públicas, as políticas públicas são feitas muito por pessoas que não vivem essa realidade. Por isso que esses orçamentos são tão baixos. Porque se vivessem, saberiam exatamente onde o calo aperta e onde deveria ter O recurso, mais na realidade, investimento. é praticamente de um para um. Que é que não é um para um, se E tem uma nem para pessoa alocada. todos, nem para É todos. rotativo, nem para todos. É. Porque é o que eu às vezes penso. Há lá crianças mais comprometidas. Uma criança numa cadeira de rodas não precisa de tantos recursos como o meu filho, por exemplo, que no mesmo minuto está em 4 ou 5. No mesmo minuto, no mesmo segundo, ele consegue estar em 2 ou 3 sítios ao mesmo tempo. Uhum. É um Speedy Gonzales. A trepar tudo, a comer folhas de árvores, uma necessidade de exploração brutal. Eu, para andar com ele na rua, tenho que andar a correr, tenho que estar em boa forma física para conseguir acompanhar o meu filho neste momento. Desde os 2 anos que eu ia sair com as minhas amigas, elas iam com os filhinhos calmamente pela mão, não é? Porque a criança anda devagar, portanto eu vou devagar. Eu dava 3 voltas ao parque, enquanto a minha amiga dava meia voltinha ao parque, não é? Uhum. Sim, Eu ali atrás dele, porque ele sai disparado. sim. Ele sai disparado. E numa escola, um sai disparado não é fácil, não é? E elas, enquanto estão a olhar, basta estarem a olhar a fazer outra coisa, ele, entretanto, está a fazer ali mais que até pode comprometer a integridade física. E eu, para elas, isto é uma pressão gigante, porque elas não têm só um para ver, Claro, são 20 e tantos, não né? é? Vários assim, eu acho um desafio brutal. Sim, sim. É algo que tem que ser endereçado e que elas fazem o que podem e têm a melhor das intenções, mas de facto é algo que lhes é alheio, mas que devia ser urgentemente endereçado. Com certeza. Concordo plenamente. Raquel, deixa eu te fazer um convite para um quadro deste podcast, que é o seguinte, muito simples. Às vezes complexo, às vezes simples, mas fazemos simples. Que é, vou te falar aqui algumas palavras, e você me diz assim, uma palavra, uma pequena frase, algo que te remete a essa palavra, né? Uma ideia sobre essa palavra em específico. Então, a primeira palavra é autismo. É suposto ser rápido? É suposto ser rápido. Uma palavra, algo assim simbólico, certeiro, Olha, simbólico. Uma autismo é um palavra, desafio. Para mim é um desafio. desafio. Perfeito. É. Inclusão, Justiça. suporte, Indispensável. escola, Aí passam muitos pela cabeça. Apoio global. medicamento, Ainda não assistamos no medicamento. Eu acho que ainda não assistamos no medicamento.
tenho a sensação dele ser necessário. Esperança. Pode ser uma esperança. Eu sei. Ok, pode vir a... Não é solucionar a palavra que eu queria, é a contribuir, Contribuir. né? Com Sim. com Foi o Dr. essa Loban Tunes ajuste. até que me disse isso. Não veja a medicação como uma ameaça, veja como uma esperança. É isso. É boa. Às vezes é a pitada ali que falta para um ajuste, e depois, quem sabe, Não é o até... Salvador, não é? Já Não, percebi pela exato. psiquiatra que não é. Não. Até porque aumenta-se a dose, melhora, depois ele adapta-se, depois sobe outra vez e a Isso. certa altura temos um zombie que também ninguém quer. Exato. Então há ali muitos desafios à volta da medicação. Também é uma das áreas que estou a pensar que continua a existir com a psiquiatra para ver o que é que poderemos fazer. Mas Ainda, esperança, mas nesse sim, caminho de ainda mantenho, vir sim. a ser Acho uma que sim. esperança. E por fim, sociedade. Sociedade, empatia. Precisa mais, né? Precisa. A Precisamos. sociedade, eu quanto à sociedade, situações que já fui passando, não é? As mais chatas até foram nas escolas, não é? Com estas escolas que correram mal. Depois as situações em sociedade, só para dar assim 2 exemplos, houve... na realidade as pessoas querem ajudar, querem todas ajudar, eu acho. Houve uma Você é muito otimista, Raquel. Eu acho que sim, pronto, pegando nas pessoas que querem ajudar, ok? Claro que há aqueles olhares de quem não percebe o que é que está a acontecer e pensa, mas que mãe, que miúdo mais mal educado, mas que mãe terrível, ou então o Diogo está marcado com negras na cara, devem achar que eu lhe dou sovas de meia-noite em casa, não é? E eu acabo por ter aquela vergonhinha às vezes de pensar, meu Deus, quem não sabe o que se passa aqui. Mas pronto, hoje em dia também acho que o Diogo vai tendo alguns traços que quem o conheça, basta andar em bicos dos pés, ou alguma agitação, consegue perceber ali que algo se passa. Mas as pessoas com desinformação muitas vezes não entendem, não é? Mas no meio de crises, não é? As pessoas tentam ajudar, crise em público. Pessoas queridíssimas tentarem ajudar. Mas já ouvi, para mim a maior facada até que eu ouvi com a melhor das intenções foi: oh mãe, tenho pena de si. E eu pensei: olha, tenho pena de si. E eu pensei: olha, é a pior coisa que me pode estar a dizer. Até me vieram as lágrimas aos olhos, a sério, pena de mim. Eu compreendo que ela até tenha esse sentimento, compreendo perfeitamente, mas nós estamos tão emocionalmente destruídas que é a última coisa que queremos ouvir, porque nós começamos a ter pena de nós próprias e não é de todo, não ajuda de todo, não é? Nós queremos Claro. sentir as super mulheres que vamos conseguir dar conta do assunto, não é? Sim. Não, estou aqui, eu estou sob controle, ele está aqui aos berros, mas isto vai se controlar já, isto vai se resolver. Aquele otimismo, aquela determinação, resiliência. E eu tenho pena, pronto, não ajuda. Claro. Depois tive outra pessoa que foi a pessoa que foi num buffet e eu andava aflita, porque estava com ele, estava a buscar o prato dele, que ele estava cheio de fome, e com ele atrás de mim. No meio daquilo tudo, ele atira-se ao chão e já está ali a fazer uma birra terrível. Quando eu venho com o prato de volta, eu pensei, paciência, agora eu vou tratar, ele está a fazer birra porque está com fome, vou mas é buscar a comida bem rápido para lhe dar e para resolver a situação. Quando eu volto, está um círculo de pessoas à volta dele. E ele a desenhar as pessoas, mas quem é a tua mãe? E eu, com licença, no meio da multidão, sou eu a mãe. Aquele círculo todo a olhar para mim, eu senti flechas, facas, sei lá o que, estavam todos a matar-me Nossa. completamente com os olhos. Eu aí senti aquela necessidade de dizer: ele tem autismo. E tipo, e foi incrível, aqueles olhos que estavam todos, passaram para... que horror! Coitadinho, ai meu Deus, eu não sei para o que é que eu fiquei pior, confesso. Se era a crítica anterior, a Ou ser uma se era mãe... aquelas pessoas todas a dizer: ai, pobre coitada, que tragédia. Eu, tragédia, calma, não, está tudo bem, está tudo controlado. Isto também não é o fim do mundo. Claro. Calmem aí. E pronto, e depois houve uma mãe que realmente ajudou, que disse: mãe, leve-o. Onde é que está o seu prato? É este, onde é que está sentada? Eu vou lá É levar o sobre prato. isso, gente. É sobre isto, isso. é que é a ajuda. Não quero olhares de pena, não quero palavras tentativas de animar, porque não há nada que me possam dizer que realmente me anime, eu acho. E aquelas coisas que às vezes dizem: Vai melhorar. ai, meu filho também Essas faz umas birras esperanças, assim, horríveis. Ai, eu assim. compreendo. O meu filho também é Exato. terrível. E eu penso: não, Não. não tem noção. Não Não tem nada a ver compare, com né? isto. Não, tem não nada cabe a ver com isto. comparação aqui. E nem promessas de falsas esperanças, porque... Não falsas no acho sentido que que elas sim. não vão se realizar. Não é sobre isso. Mas é porque a gente não sabe. As pessoas não sabem. É. Então, como você ajuda? Pegando o prato de comida e deixando É essa isso. mãe acudir esse Ou filho. na praia, houve uma vez que eu estava mais irritada. O Diogo estava a fazer também uma birra. E também foi uma alma maravilhosa que chegou lá e disse: mãe, vá dar um mergulhinho que eu fiquei aqui com ele. Olha.
E eu, ai, que linda. Também era terapeuta, era da área. Ela conseguiu acalmar o Diogo porque estava muito mais fresca, estava muito mais saturada, estava cansada. E foi uma ajuda gigante. Gigante, gigante, gigante. E eu, pronto, claro, estava ali de olho, não conhecia a pessoa, fiquei assim meia, mas pensei, também vou ali e venho, estou a ver. Também ela Vou-me saiu do lugar permitir. dela e veio te oferecer uma Foi, ajuda, a foi. gente confia, né? Eu A pensei, gente e ela tinha confia. os filhos dela lá também, a Também. família. E eu pensei, não, vou-me permitir. E realmente fui dar um mergulho, ventica, voltei com a cabeça muito mais fria. Aquela senhora nem imagina o que me ajudou com um Claro, gesto tão simples. claro. Portanto, a ajuda operacional é a maior, porque conselhos todos dão. E às vezes até nem ajudam, só confundem. Uhum. Mas realmente, ter ali uma pessoa que me ajuda efetivamente no momento de desespero, que é o que acontece muitas vezes, ok? Há imenso cansaço, há noites mal dormidas, há saturação, há uma sensação de solidão, às vezes gigante. E a maior solidão até é na multidão. Sim, Quando estão as mães todas com os seus filhos neurotípicos e eu estou lá no meio e me sinto aquelas imagens que às vezes se vê, não é? No meio da multidão, de repente desaparece tudo e eu fico com um foco em cima de mim e no meio da escuridão. E às vezes é o que quase sinto. Talvez seja até uma ilusão minha, mas é uma sensação que às vezes acontece. sim. Quando o Diogo começa a fazer uma birra, ficar com a sensação, está toda a gente a olhar para nós. Que isso não interessa nada, não é? Na realidade não me devia sequer importar com isso. Mas Mas a gente vive em ainda sociedade. assim vive em sociedade. Sim. Portanto, mesmo que a empatia, na realidade a empatia é muito difícil. Porque eu quando penso em mim própria, como é que eu era antes de ter filhos? Uhum. Eu não fazia a mínima ideia. Não fazia. Não valia a pena nenhuma amiga minha dizer ai meu Deus, noites sem dormir, ai as crianças, ai não sei o quê. Eu, sim, só pensar, ai meu Deus, se fosse meu filho, eu punha-mas aí sentadinho direitinho. Ai, se fosse meu filho, eu fazia não sei o quê. Ai, uma pessoa Uhum. acha tudo antes de ter os filhos, não é? Depois de os Essa ter, autorreflexão é muito boa. depois de ter, pensa, Era isso? então, porque é que ninguém me avisou que nos 2 Ex- primeiros meses temos quase um colapso nervoso por dormirmos Aham, 2 horas por noite, que eu achava que aham. nem era possível sobreviver a tal, Sim, e entre outras coisas, não é? Portanto, sim. ninguém vai entender o autismo sem passar por ele, eu acho. A maior empatia que eu posso ganhar é de outras mães de autistas, eventualmente. Nem os terapeutas sequer. Eu acho que, porque não estão emocionalmente envolvidos. Sim. Acho que há uma tentativa até das minhas amigas, tenho uma rede de amigas amorosas, irmãs praticamente, tentam-me ajudar, muitas vezes tentando banalizar. Não, olha, eu tenho 2. Olha, Uhum. o meu quando era pequeno também via-me grega para fazer isto ou aquilo. E eu sei que é a melhor das intenções, mas não Não é é isso por que aí. ajuda, não é? Por isso as redes de apoio, não é? Hoje, cada vez mais, a gente fala nessa rede de apoio de pais que podem partilhar as suas próprias É, histórias vividas, né? embora às vezes Diariamente. seja. Eu ainda não sei se isso funciona comigo, Ok, confesso. ok. Porque há das duas, uma. Quando aqueles pais dizem, meu filho fez e aconteceu, uma pessoa pensa, o que é que se passa comigo? Como eu não é assim? Ou Ah, depois mas há vai ter esse outros pai, mas que. vão ter outros também. Vai ter outros. Depois há outros que também são muito pessimistas, não é? Uma pessoa sai de Também. lá, deprimida. Portanto, Sim. eu às vezes o que faço nos fins de semana, É pronto. encontrar o grupo certo, eu acho. O grupo certo. Talvez, De... ainda não encontrei. É, É uma busca, é isso. Para a minha para me autocuidar nesse sentido, também tenho o uhum, meu processo claro. psicológico, né, para gerir, emocional. Para já tem sido ser eu mesma, sempre que posso, não é? Sempre nos meus tempos sem o Diogo, conseguir estar com as minhas amigas, como sempre, viajar, que é uma coisa que faz maravilhosamente a cabeça, descansar. Tenho ginásio, cuidar-me fisicamente, procurar aulas de ginásio que gosto, Uhum. e pronto, e fazer o habitual, que entretanto também vai mudando, porque eu antes até gostava Claro, muito e de nós sair e de somos festas, agora gosto mais de deitar mais cedo, calmaria. Exato. etc. Mas ir fazendo essas coisas que se a vida social para mim é muito, sendo eu extrovertida, acaba por me dar muita energia, e eu Uhum. tento sorver ao máximo, com toda a sede que tenho nos poucos tempos que estou sem o Diogo, de absorver ao máximo energia para conseguir depois colmatar situações de mais isolamento social, de muito mais desgaste psicológico. Mas acho que não vou conseguir fugir à psicoterapia ou algo parecido. Cada vez mais sinto isso, porque Sim, acho que há muitas coisas que eu não vou conseguir ajudar o meu filho se eu não estiver bem. é isso. E esta solidão que eu sinto muitas vezes, e este desgaste, geralmente reflete-se no comportamento dele, muito rapidamente. Se eu estiver cansada e desgastada, o Diogo vai ter mais crises, vai estar mais agressivo. Portanto, é fundamental também existir uma rede pensada, não só esta rede de escolas e de terapeutas, mas também, acho que cada vez mais há essa consciência, e eu também estou a aprender, porque eu no início, não, eu sou forte, eu aguento isto, não, está Uhum. tudo. Mas às vezes até são as pessoas que caem mais, eventualmente, não sei.
Mas tenho os meus momentos, claramente tenho, e assumo perfeitamente que os tenho e que preciso de apoio, preciso de ajuda. E também ainda estou no caminho de tentar perceber que Mas tipo é de isso, é um ajuda que poderá caminhar, funcionar né? É comigo. um caminhar, eu acho que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e calçar os sapatos que calça, e viver a vida que vive. É, E eu acho que hoje a gente pode só não, muitas coisas que falamos aqui, mas principalmente estar junto. E estar junto é isso, é segurar o prato, é, né, pegar um apoio ali e deixar, fazer com que o viver e os processos sejam menos atribulados. é, E o resto a gente vai equilibrando os nossos pratinhos conforme dá, mas eu acho que a é. psicoterapia é indispensável, concordo com você. Eu acho que olhar para os seus próprias questões para te fazer ficar cada vez mais livre emocionalmente, sem dúvida, vai ajudar o seu filho a estar mais livre emocionalmente também. Sim, Raquel, acho que sim. infelizmente o nosso voo chega ao fim. Ah, Infelizmente, foi um vamos voo aterrar. maravilhoso. Obrigada mil Obrigada, por eu. estrear esse podcast, esse episódio. Obrigada pela tua história, pela tua força, pela tua trajetória mesmo de erros e acertos, e descobertas e tropeços, e sempre na tentativa de oferecer assim o que você acha naquele momento que é o melhor para o teu filho. E a maternidade, a vida, mas a maternidade especialmente é sobre isso. A gente vai acertando, né? E aí É, eu acho que o gerúndio aqui cabe muito bem. Porque é é verdade, exatamente concordo. isso, é ir acertando, aparando as arestas, não é? E fazendo o que é possível com as ferramentas que a gente tem, com a informação que a gente tem. Então, mesmo, obrigada. Eu tenho certeza que vai ajudar tantas e tantas famílias o teu relato, a no mínimo se também fazerem um carinho, assim, falarem estamos junto, né? Vivemos algo Sim. parecido ou não, buscarem outras saídas e ganharem mais forças, às vezes, para lutar pelos seus direitos, né? Por escolas mais Sim. atentas, mais cuidadosas. Então, muito, muito obrigada. Obrigada eu Muito por esta obrigada. oportunidade. E você, eu te vejo num próximo voo. Temos muitas viagens à vista. Não perca o próximo episódio, quinta-feira às 8, e eu te vejo na próxima viagem. Tchau, tchau.